na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Cuiabá. Júlio Nascimento. São 6h36, horário oficial do Brasil. Grande e forte abraço para você ligado em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Aqui estádio Moisés Lucarelli, 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 7h da noite, tem Ponte Preta e Cuiabá, tem futebol na Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Cuiabá. É o jogo que a CBN transmite a partir de agora. Macaca precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento. Que crise interminável nos lados do Moisés Lucarelli. São 5 jogos sem vencer. É vencer ou vencer para Ponte Preta tentar afastar de vez essa crise danada na Série B. Do outro lado, o Cuiabá também não querendo entrar na zona perigosa do campeonato. Esse é o jogo, confronto direto da parte de baixo da tabela da Série B. Você confere a partir de agora com todo o timaço da CBN que está entrando em campo a partir de agora. Vamos girar a você o nosso timaço para levar as emoções do futebol pelo rádio. E começamos com o vestiário mandante, o vestiário preto e branco, o vestiário da paixão mais antiga do Brasil. O primeiro destaque da Ponte Preta chega mais. Boa noite para você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa noite para você e uma excelente noite para quem acompanha mais uma jornada esportiva aqui do Futebol Globo CBN. Ponte Preta, que não vence há 5 jogos e precisa da vitória para tentar sair da zona do rebaixamento. Se vencer, até deixa o Z4, mas aí vai precisar secar o Avaí, que amanhã entra em campo pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Edson Boaro, o Abobrão, continua no comando técnico da Macaca. O time titular já está confirmado. Novidades no sistema defensivo: Palácios ganha a vaga do Márcio Silva, que está no departamento médico. No meio-campo, Léo Gomes também recebe a oportunidade na vaga do glorioso André Lima, que também está no departamento médico. E no ataque, Jonathan Cafu ganha a oportunidade do Diego Tavares, que foi expulso no último jogo e hoje cumpre suspensão. Quem também está fora é Luiz Felipe, que por reclamação no banco de reservas foi expulso contra a equipe de Ribeirão Preto na rodada passada e também cumpre suspensão, Júlio. Bom, Antônio Lupe com o primeiro destaque da Ponte Preta e agora o vestiário visitante, o vestiário do Dourado. Como é que chega a equipe do Mato Grosso Cuiabá nesta terça-feira, hein, Lupe? O Cuiabá que neste momento encerra o trabalho de aquecimento aqui no gramado do Moisés Lucarelli. A equipe do Cuiabá vem motivada porque na última rodada venceu o CRB por 2-0 e saiu da zona do rebaixamento. Cuiabá vem até Campinas querendo voltar com os 3 pontos na bagagem. Só que o Cuiabá tem uma campanha curiosa. Tá lá na parte de baixo da tabela, mas tem a melhor defesa da Série B. Apenas 5 gols sofridos.
Só que do outro lado tem o pior ataque, só marcou 6 gols. Esse é o Cuiabá, que vem a Campinas querendo a vitória para ficar ainda mais longe da parte de baixo da tabela. Esse é Antônio Lupe com os primeiros destaques do jogo. Ponte e Cuiabá vão jogar em 20 minutos aqui no Futebol Globo CBN, que convocou para analisar e comentar tudo nesse jogo Gabriel Castro. Boa noite pra você, qual a sua expectativa, Gabi? Boa noite, Júlio, boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Expectativa de um jogo em que as duas equipes precisam da vitória. A Ponte para sair da zona de rebaixamento e o Cuiabá para embalar na competição e deixar essas últimas colocações e se distanciar da zona da degola. A Ponte Preta, ela precisa se apegar ao salário que foi pago, e isso na Ponte Preta é uma boa notícia. Na atual Ponte Preta, o pagamento de salário, a obrigação, quando acontece, tem que ser comemorado. Isso serve de combustível para os atletas. E também esta informação que a vitória deixa a Ponte, dorme fora da zona de rebaixamento, o que dá uma confiança, uma moral, um alívio para esses atletas que estão trabalhando aí com os salários atrasados. Claro que tem os obstáculos, então, por exemplo, essa informação que o Lupe trouxe traz um alerta, e certamente o Edson Boaro e toda a comissão técnica da Ponte precisou estudar muito o Cuiabá, porque vai enfrentar a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, 11 jogos e apenas 5 gols sofridos, é algo que o sistema ofensivo da Ponte, que é o terceiro pior da competição, a Macaca só fez mais gols do que o Cuiabá e o América Mineiro, que é o lanterna da competição. Então, o terceiro pior ataque enfrenta a melhor defesa da competição. Precisa criar uma estratégia, precisa criar algo diferente. E teve tempo para isso. Da última rodada, daquele empate sonolento diante do Botafogo de Ribeirão Preto para o duelo de hoje, teve tempo para poder trabalhar, para estudar o Cuiabá, como furar esta defesa. Então é uma Ponte Preta que ofensivamente, jogando no Moisés Lucarelli, vem de um resultado muito ruim no Moisés Lucarelli, precisa dessa vitória. Então tem esse obstáculo de enfrentar a melhor defesa e tem um outro obstáculo, que é a atmosfera do Moisés Lucarelli. Hoje, provavelmente, a gente deve ter o pior público do ano da Ponte. Restando aí 15 minutos para o início da competição. Não tem 400 pessoas no estádio Moisés Lucarelli. No último jogo contra o Botafogo, nós tivemos 2.000 torcedores. Hoje, talvez não chegue a este número. E fica um clima frio, algo que não combina com o Moisés Lucarelli, que é uma torcida que apoia, que cobra, que deixa o adversário desconfortável. Hoje é um clima diferente e é algo que a Ponte vai ter que passar por cima disso também. Deu pra contar, Gabi, ó, nessa parte central só, tá? Na parte central, 63 pessoas. Então é decepcionante. Eu entendo, não é nenhuma crítica à torcida da Ponte, que tá cansada. Tem a questão do ingresso caro inflacionado, também, né? Inflacionado. Então tem a questão técnica do time, falta de motivação, tem críticas à diretoria, a gente entende tudo isso. A única ressalva que eu faço é, teria que ser, pensando um ideal, um clima bem diferente para conseguir tirar a Ponte desta situação. O menos culpado aqui, com certeza, é o torcedor, né? Não tenha dúvida Assino disso. contigo 100%. E vamos para o nosso QG, trazendo informações do mundo do esporte, do mundo do futebol. A Copa do Mundo vem aí, ele está com as malas prontas rumo aos Estados Unidos. Central da Bola hoje é com ele, Central do Chaibe. Boa noite, Fabião, um abraço para você. Central da Bola. Muito boa noite, Júlio Nascimento, boa noite, ouvintes CBN, sempre prazer estar contigo em mais uma transmissão. Júlio, em clima de Copa já, quinta-feira começa a Copa do Mundo, 4 horas da tarde tem o jogo entre México e África do Sul, jogo lá no Estádio Azteca, o histórico Estádio Azteca, de muita história também para o futebol brasileiro. Mas falando em Série B, tem além do jogo da Ponte, hoje tem clássico nordestino. Pela 12ª rodada, tem um duelo entre Náutico e Fortaleza. Jogo esse lá no Aflitos, em Pernambuco. O Náutico na parte de cima da tabela, o Fortaleza na parte ainda da 7ª colocação, Fortaleza. Mas lembrando que ontem o Vila Nova bateu o Botafogo por 1-0 e o Vila Nova, neste momento, o técnico de Guto Ferreira
O time do técnico Guto Ferreira é o líder do campeonato, tem 25 pontos neste momento, viu, Júlio? E pedindo a participação do ouvinte, mande sua mensagem aqui pra gente, participe dessa jornada conosco pelo 19991869070, ou se quiser, participe também no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas, vai ser um prazer receber a sua mensagem por aqui. Boa, Fábio Scheibe. 6 horas e 45 minutos, rápida pausa aqui na nossa transmissão. Daqui a pouco tem as escalações. E é claro, bola rolando para Ponte Preta e Cuiabá pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Cuiabá. Futebol Globo CBN. Trânsito. Chegando com as informações do trânsito, Mário Quintino, boa noite para você, Mário. Fala, Júlio, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem atendimento de uma ocorrência na rua Paula Bueno para seguir em direção do Taquaral, proximidades da rua Pedro Anderson, e tem reflexo de lentidão também pela Orozimbo Maia. Na região, a Avenida Barão de Itapura tem condição melhor, apesar do trânsito intenso. Atenção também pela rua Carolina Florense, a movimentação intensa chegada para a Imperatriz Leopoldina. Lembrando também para os nossos ouvintes que a operação de trânsito no entorno do Moisés Lucarelli segue até às 10 da noite, bloqueios em vias como a Salvador Caruso e também a Fernando Costa. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora 6h47. NUR está no Aquário de São Paulo. A primeira ursinha polar da América Latina está crescendo. Venha visitá-la. Acesse aquariosp.com.br. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Futebol Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil. Brasil! Olá, Júlio. Começo de noite com Estradas. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Agora sim, Guarizo, diz aí. Olá, Júlio. Começo de noite complicado para o motorista que trafega pelas rodovias aqui da região. Tem lentidão na Dom Pedro no sentido Anhanguera, desde a Ceasa até o entroncamento com a própria Anhanguera. E aí, ao acessar a rodovia ali na região de Sumaré, a Anhanguera também tem trânsito lento no sentido interior. A Dom Pedro, ainda no entroncamento com o anel viário Magalhães Teixeira, pouco antes do sentido Jacareí, também tem tráfego bastante carregado no sentido Valinhos Campinas. Sentido oposto também tem trânsito lento próximo ao entroncamento entre a rodovia Anhanguera e também o anel viário Magalhães Teixeira. Tem lentidão ainda na Santos Dumont para quem chega a Indaiatuba. Informação de acidente no local, sentido Indaiatuba. E por causa até da curiosidade dos motoristas, o tráfego também fica lento no sentido Campinas. A Anhanguera, na região de Jundiaí, trânsito muito carregado também, principalmente no sentido capital. Melhor alternativa para quem está seguindo para São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes. Júlio. Obrigado, Guarizo, pelas informações. Agora são 6h49. Futebol Globo CBN. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa
sabor. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Cuiabá. Enquanto a bola não rola. Seis horas e 50 minutos, estamos de volta aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Grande forte abraço para você ligado em FM 99.1, pelos aplicativos, através do YouTube. Antônio Lupe, me dá um panorama, você que tem a visão geral do estádio, né? Como é que tá o clima em relação à chegada da torcida. Eu acho que hoje vai ser daqueles jogos que dá pra ouvir tudo que os caras falam dentro de campo, viu, Lupe? É como se tivesse com os portões fechados, né, Júlio? Porque a presença do torcedor aqui no Moisés Lucarelli é bem tímida. A gente consegue contar nos dedos, como vocês fizeram aí da cabine na abertura da nossa jornada. Aqui nas vitalícias também e no setor do VIP, a presença do torcedor é muito pequena. Tem uma visão aqui do lado de fora também do Moisés Lucarelli, movimentação baixíssima, até porque o valor dos ingressos eles acabaram subindo, né? Para se ter uma ideia, no setor de arquibancada, e desde o início do ano o valor era cobrado ali R$ 60 a inteira, 30 a meia. Dessa vez R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia. Por isso, o público hoje deve ser o pior da Ponte Preta na temporada. E digo mais, hein? Nos últimos anos, viu, Júlio? Exatamente, né? Inclusive, a gente vem de uma partida, né, que a Ponte Preta registrou também o pior público, justamente na primeira manifestação pública, né, das organizadas contra a atual diretoria. Tivemos alguns manifestos, né, algumas faixas fora em Berlim, algumas menções também ao José Armando Abdala, que é o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte, a figura do Luiz Torrano, né, que é o presidente da Ponte, enfim, algumas manifestações contrárias à atual gestão da Ponte. E alguns dias depois, né, Lupe, inclusive informações extracampo, primeiro sobre SAF e a outra sobre um aporte de um parceiro aí para ajudar na redução parcial aí desses débitos que são longos com o elenco, né, Lupe? Exatamente, Júlio. Cerca de R$2,5 milhões, né, a diretoria conseguiu esse recurso para quitar parte dos salários dos jogadores, membros do departamento de futebol e também funcionários que estavam em aberto, né? Não foi quitado de forma total, mas foi um respiro que a diretoria conseguiu para esses jogadores e também para aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia da Ponte Preta. SAF também entrou em pauta porque em um jornal aqui da cidade foi colocada um edital de convocação para os associados de uma reunião do Conselho Deliberativo, onde um dos assuntos é justamente esse, né? A Ponte se tornar SAF. Não tem nenhum tipo de parceiro público, né, que tenha o interesse. Ontem, na verdade, né, nós tivemos uma entrevista coletiva com um patrocinador que se mostrou interessado em uma futura SAF da Ponte, mas já é um passo desse assunto aqui no Moisés Lucarelli. Os conselheiros vão debater sobre esse assunto, lembrando que a Ponte já tinha uma comissão criada com membros do Conselho Deliberativo para discutir SAF e agora esse assunto voltou a esquentar no Salão Nobre do Majestoso. Muito bem, as informações de Ponte Preta e Cuiabá com Antônio Lupe, no momento que os times entram no gramado do Majestoso. Cuiabá com seu uniforme dourado, a Macaca hoje jogando com seu uniforme principal. Então chegou a hora, meus amigos, aumente o volume do rádio, vamos escalar os times. Futebol Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Ponte Preta. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Pronta e escalada pelo técnico Edson Boaro, a Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Cuiabá
Com 12, Diogo Silva no gol. Na lateral direita com a 20, Júlio. Na zaga com a número 3, Lucas Cunha. 23, Palácios. E na lateral esquerda com a camisa de número 14, Danilo Barcelos. Meio campo da Ponte tem 16, Léo Gomes, 38, Tarek e com a camisa de número 10, o capitão Elvis. No ataque, 19, Jonathan Cafu, 18, David da Hora e com a camisa de número 9, William Potker. Repetindo a formação inicial da Macaca: Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Palácios, Barcelos, Léo Gomes, Tarek e Elvis, Cafu, da Hora e Potker. No banco, à disposição do técnico Edson Boaro, com a camisa 30, Vinícius, 2, Lucas Justen, 4, Diego Leão, meia dúzia, Juan, 13, Diego Porfírio, 17, Miguel, 21, Brandão, 22, Thales, 26, Baianinho, 32, Kevson e 35, Gustavo Teles, além do 90, Rodriguinho. Cuiabá Esporte Clube. Que já está pronto e escalado pelo campineiro Eduardo Barros. No gol, 31, Marcelo Carné. Na lateral direita com a 37, Railan. Na zaga, 13, João Basso, 4, Vitor Mendes. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Marlon. 30, Raul, 5, Caleb, 88, David e 8, PP. No ataque, 27, Rodrigo Rodrigues e 29, Vinícius Peixoto. Repetindo a formação inicial do Dourado: Carné, Railan, João Basso, Vitor Mendes e Marlon. Raul, Caleb, David, PP, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Peixoto. No banco, à disposição de Eduardo Barros, João Carlos, Eric, Victor Bárbara, Matheus Santos, Marco Júnior, João Victor, Cauã Christian, Everson, Luiz Soares, e 97, Luiz Otávio. A arbitragem do jogo. O experiente Marcelo de Lima Henrique apita o duelo entre Ponte Preta e Cuiabá, ele que é da Federação Cearense. O assistente 1 é Renan Aguiar da Costa, também do Ceará, e o 2, Anderson da Silva Rodrigues, também do estado do Ceará. No árbitro de vídeo, Felipe George Bennett, do Rio de Janeiro, controla o árbitro de vídeo. O comentário do jogo. Gabriel Castro, a bola vai rolar, Ponte Preta e Cuiabá. Gabi. Vamos lá, foram 3 alterações da última rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli, para o jogo de hoje. Algumas forçadas, então ele acabou perdendo o Márcio Silva lesionado e promove o Palácios como titular pela primeira vez. Então vamos ver essa questão de entrosamento entre os zagueiros da Ponte, né? O Palácios, que quase fez um gol no final do jogo contra o Botafogo, né? Ele pegou uma bola na meia-lua aqui, atravessou todo o campo, finalizou. Quem sabe essa vontade, a la Lúcio, já que a gente tá chegando em Copa do Mundo, quem sabe não seja um zagueiro aí que se jogue ao ataque, um efeito surpresa e consiga surpreender o adversário e balançar as redes pelo lado da Ponte Preta. Mas tem essa questão do entrosamento do sistema defensivo que nós vamos acompanhar jogando ao lado do Lucas Cunha. No meio-campo, o Léo Gomes ganha uma oportunidade, ganha uma vaga, precisa ver a questão também do entrosamento com os companheiros, ritmo de jogo, né? A Ponte precisa ter um meio-campo forte, um meio-campo que consiga marcar, mas que também saia para o jogo. E ele vai ser esse primeiro volante, né? Ele não tem aquela característica de ser aquele mordedor, aquele primeiro volante, mas isso pode ter aí uma característica positiva se ele conseguir fazer essa marcação e se conseguir sair jogando ao lado do Tarek, que mais uma vez ganha uma oportunidade e ele precisa chamar a responsabilidade para o jogo. Eu acho que este segundo homem de meio campo hoje no futebol moderno, ele é fundamental. Então, como o Elvis a gente já sabe que vai estar muito marcado, que é o camisa 10, que é a liderança técnica da Ponte, a Ponte vai precisar deste homem de meio campo para poder fazer essa bola chegar com qualidade ao meio campo. E se não for através do Elvis, precisa ser ou através do Tarek ou através do Léo Gomes. E aí vai ter que ter personalidade este meio campo para sair jogando.
porque senão fica aquela pasmaceira, aquele jogo truncado, aquele jogo lento. Então é o meio-campo da Ponte que vai fazer com que essa bola chegue com qualidade ao ataque. E aí, este terceiro pior ataque da competição precisa funcionar. Teve a semana inteira para trabalhar. Tem a questão do entrosamento. Mais uma vez o Potker é titular, mais uma vez o David da Hora é titular. Hoje o Jonathan Cafu, que já passou pela Ponte, já passou por tantos clubes, Corinthians, enfim, tem a experiência, precisa demonstrar por que ele merece ser titular, por que ele vai jogar na Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Tá devendo muito o Jonathan Cafu nessa passagem com a camisa da Ponte. Hoje tem mais uma oportunidade para desencantar, para correr, para marcar, mas também para fazer gols. Então precisa ser um ataque da Ponte fatal aí para vencer o Cuiabá e dormir fora da zona de rebaixamento. Júlio Nascimento. Muito bem, esse Gabriel Castro trazendo o comentário do jogo para você aqui no Futebol Globo CBN Campinas. A bola vai rolar, a partir de agora você vai curtir todas as emoções desse jogão de bola. Vem junto com a gente a partir de agora com todas as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro, a 12ª rodada. A Ponte precisa vencer para quebrar essa sequência negativa. São 5 jogos em jejum. E hoje, quem sabe, esse jejum vai cair. Apita o árbitro. Mexe na bola, Ponte Preta. Começa o jogo no Majestoso. Ponte Preta, Cuiabá. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você a partir de agora em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. São os primeiros movimentos do jogo. Cuiabá já tem falta para cobrar pelo sistema defensivo. Vitor Mendes vem na movimentação, se apresenta pertinho dele ali o João Basso. Ele prefere fazer o toque curto com Caleb. Caleb faz a revolução com Vitor Mendes. Com o pé direito ele já gira a bola até João Basso. O João Basso levanta a cabeça, trabalha agora na ponta direita, vem com Raul. Raul trabalhando com Railan. Railan já entrega a bola no meio do campo, vem para armar o jogo ali o David Miguel. David Miguel solta a bola pela ponta esquerda, vai trazendo essa bola com o Vitor Mendes. Vitor Mendes faz o lançamento lá para o campo de ataque, sobe a defesa da Ponte, tira parcialmente. A bola volta pela ponta direita ainda para o Cuiabá no campo de ataque. A movimentação chega no Railan, pintou cruzamento na grande área. Vem Diogo Silva de tapa na bola, afasta, tira o perigo dali. Rebote na Liga Véia. Vem trazendo para o campo de ataque. David da Hora faz o passe, entrega a bola com Potker. Devolução vem com da Hora. Da Hora escapa da marcação do primeiro, viu o corredor aberto. Cafu não acreditou. O passe não foi bom, é verdade, do David da Hora, mas o Cafu sequer foi na bola. A bola volta para a equipe do Cuiabá, ele jogando pelo campo de defesa, 1 minuto e 30. Aliás, Cuiabá e Cafu, existe esse relacionamento? Eu tô confundindo. O Cafu já jogou lá? Sim. Jogou, né? Jogou sim. Cafu jogou num montão de lugar também, né? Corinthians. Botafogo de Ribeirão. Ludo Goretz também, fora do país? Talvez, não sei se é o Cicinho ele, né? Mas acho que ele também jogou sim. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa, abertura de bola pela ponta esquerda, solta a bola com Barcelos para Elvis. A bola bate na marcação, se perde em lateral, Elvis tem pressa, solta a bola com Potker. Potker tentou a jogada pela ponta direita, a bola se perde pela lateral, é novo arremesso. Vai sair jogando o time da Ponte. Elvis para Barcelos, Barcelos para Elvis, a revolução vem com o Barcelos. Toca lá atrás, entrega a bola com Lucas Cunha recua, tem Tarek aberto pela ponta direita para ele o toque. Tarek levanta a cabeça, Palácios já pede a bola também. Palácios recebe, levanta a cabeça, domina, entrega de primeira para Lucas Cunha. 2 temporadas no Ludo Goretz. Então rodado aí, Jonathan Cafu. Bola solta para Lucas Cunha, pintou o lançamento lá no campo de ataque, vem na cobertura, defesa do time do Cuiabá, coloca a bola para fora. Sai jogando ali o Railan, coloca em lateral. Arremesso para Danilo Barcelos fazer a cobrança. Lá vem o camisa 14 da Ponte Preta, são 2 minutos e 30. 0-0 por enquanto no Majestoso, ainda vazio. Ingressos caros. Ponte também não vive boa fase. Macaca no campo de ataque, Cafu domina a batalha por ela pela ponta direita, chegou no Júlio, arriscou de fora da área, a bola bate na marcação, volta para Marlon, tenta sair jogando, mas a bola vai direto para fora. Arremesso manual marcado é para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. Vem com o Júlio na movimentação, lado direito do campo se apresenta Elvis, pede bola, já recebe devolução, vem com o Júlio de canhota, entrega a bola com o Cafu. Cafu tentou a devolução, a bola bate na marcação, voltou para Tarek. Tarek de primeira tentou o passe, foi desarmada, a bola volta para o time do Cuiabá. Balançou com Rodrigues na ponta esquerda. Ele faz o passe pelo meio do campo. Vem-se embora com Caleb. A devolução vem com o Rodrigo na ponta esquerda. Rodrigues RR no campo de ataque contra Palácios. Pintou levantamento. Ele faz o passe para Malha em profundidade. O Palácio chega bloqueando. Eu tive até a impressão tiro de meta, tá?
E o árbitro vai confirmar exatamente o último toque do jogador do Cuiabá, né, Lupe? Exatamente. E o Palácios, se fosse outro jogador, estava fazendo um escândalo danado. O Palácios levantou a mão, olhou para o árbitro, falou, relou no rapaz aí por último. O assistente confirmou, tiro de meta para o goleiro Diogo Silva. Qual que é o nome do 88 do Cuiabá? Eu te confirmo agora, 88 é David. David, boa, Antônio Lopes. Esqueci de anotar, rapaz. Não, sempre acontece. Tiro de meta marcado para a equipe agora, da Ponte. David ou Davi? Não, vamos de David, vai. David, né? Ou Davi? Não, vamos de David. Vai de David. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe da Ponte Preta, vem com o Diogo Silva. Tranquilamente vai sair jogando, armando a jogada lá atrás. Entrega a bola com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos sai pelo campo de defesa, a revolução vem com o Diogo Silva. Diogo Silva levanta a cabeça, ele procura o pistão, já rifa a bola lá para o campo de ataque, ele busca o William Potker. William Potker domina, conseguiu, tentou, toque de primeira pro da hora. Foi desarmada, a bola fica de graça para Vitor Mendes. Ele entrega a bola com o Marlon pela ponta esquerda, se apresenta, movimenta Caleb, já pede no comando também. Rodrigo Rodrigues, lançamento para ele. RR no campo de ataque, dominou mal, mas ele consegue ainda contornar, entregou pela ponta esquerda para David. David fez o cruzamento na grande área. Diogo Silva vem no alto para fazer a defesa. Segura firme o goleirão da Macaca. Ele já tem pressa, vai colocar o Cafu para correr. Lançamento lá para o campo de ataque pela ponta direita. É para Cafu, o goleiro sai do gol, coloca para fora. Elvis tem pressa. O time do Cuiabá ainda está desarrumado. Elvis tenta acelerar a jogada, entrega a bola com Potker. Potker para Elvis. Tá querendo 10. Se movimentando no jogo. Solta a bola com o Júlio, meu xará. Entrega agora lá atrás com o Lucas Cunha. Lucas Cunha levanta a cabeça, tem aberto pela ponta esquerda. O Barcelos, o toque é para ele. Barcelos correu atrás da bola, adiantou um pouquinho, mas consegue corrigir. Ele faz o passe para Léo Gomes. Léo Gomes faz a movimentação. Entrega a bola com o Tarek. Tarek levanta a cabeça, já viu Elvis sozinho, livre de marcação. Cafu faz o facão, perde bola, Elvis segura. Tava bem marcado, ele pede a movimentação. E o camisa 10 entrega a bola com Palácios. Palácios para Cunha. Cunha domina. Entrega a bola pelo outro lado. Solta a bola no comando agora para Danilo Barcelos. Ele faz a devolução lá atrás. Volta a bola com Cunha. Ponte com paciência. Cunha, devolução agora com Palácios. Palácios domina, solta a bola com Diogo Silva. Diogo Silva avistou Elvis. Elvis tá pedindo sozinho pela ponta direita. Vai tentar esticar. Ele estica a bola para Cafu correr contra a marcação. No primeiro tem falta. Acaba derrubando o Vitor Mendes. Falta marcada. Pois não, Gabriel Castro? Me chama a atenção o posicionamento do Júlio, tá? O Elvis tá dando até uma bronca aqui no garoto que queria que ele passasse. Então, ele é um lateral direito, mas quando a Ponte tem a bola, ele joga muito próximo do Cafu. Ele é um homem de meio campo aqui pela lateral e ele é este efeito surpresa. Então, vamos prestar atenção, porque daí defensivamente o Cuiabá vai explorar essas costas aqui. Vai perceber que o lateral da Ponte ataca bastante. E aí ele precisa ter essa cobertura. Eu tô vendo só o Palácio, o zagueiro da Ponte, fazendo essa cobertura. Algum homem do meio campo, a partir do momento que ele avança, precisa fazer, porque senão a Ponte vai ter problemas. Railan levantou a bola para o campo de ataque. O Rodrigo resvalou, entregou para Marlon. Marlon invadiu grande área, deu para trás, afasta, tira Palácios, tira dali. Marlon tava sozinho. Palácios tirou, entregou para Cafu. Opa! Falta dura do D. Miguel e vai pintar o primeiro cartão do jogo, hein, Lupe? O primeiro cartão do jogo é para ele, jogador da equipe do Cuiabá, que está reclamando bastante. 8-8. É o nosso glorioso David, né? Que você tinha esquecido de anotar na papeleta. Ele já está na sua papeleta e já está amarelado. O 88 da equipe do Cuiabá atingiu ali o Jonathan Cafu na frente do banco de reservas do Cuiabá. Detalhe, hein? Ninguém reclamou da marcação e do cartão amarelo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 7 minutos e 20 é o primeiro tempo. Atenção, torcedores! Ponte Preta! 0 para Macaca. Cuiabá! 0 para o Dourado. Central da Bola. Em andamento, Diga, Fábio. Em andamento pela Série B, o Náutico e Fortaleza empatam por 0-0. Ontem o Vila Nova fez 1-0 para cima do Botafogo. O Vila Nova é o líder da competição. E o América, que ainda não venceu na temporada e nessa Série B, é lanterna da competição, perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. Ponte no ataque, lá vem Elvis, bateu para a grande área, Potker brigou por ela, batalhou, voltou para Elvis. Elvis vai pintar cruzamento, Cafu tá impedido, tentou o drible. O Júlio se apresenta, Elvis segura, puxou para a linha de fundo, lá vem o 10, pintou, cruzamento na área, encaixa, o goleiro fica com ela. A galera gostou, aplausos por camisa 10, hein, Lupe? Aplausos porque ele conseguiu girar o corpo, saiu da marcação e conseguiu um espaço para cruzar a bola para dentro da área. Tudo isso aconteceu lá do lado direito, só que o cruzamento, a bola foi nas mãos do goleiro Marcelo Carnelli. 8 minutos do primeiro tempo, chegou uma galera, né?
Agora tem a galera da Serponte ali, a arquibancada já um pouquinho mais ocupada, mas ainda com a possibilidade gigante de termos registrado hoje o pior público da temporada do Moisés Zucarelli. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Hora de análise na CBN, Gabriel Castro, 8, agora 9 minutos, 0-0, Gabi. A Ponte tem um pouco mais de posse de bola, apesar do equilíbrio, mas ela não consegue finalizar. Então ela consegue fazer dentro do meio-campo essa triangulação, fazer com que a bola chegue ao Jonathan Cafu, mas na hora de fazer um cruzamento, na hora de finalizar, acaba errando. Então precisa colocar um pouquinho o pé na forma aí, devendo nesses quase 10 minutos de jogo, que está muito equilibrado. O Cuiabá explora muito o lado esquerdo de ataque, lado direito de defesa da Ponte, e a Ponte também, aqui com o Júlio, com o Jonathan Cafu, fica um jogo muito tenso por este lado. E vem Cuiabá pro campo de ataque, pintou cruzamento, falha o zagueiro, afasta, tira Léo Gomes, completa, afasta o perigo, tira dali. Furou ali o Lucas Cunha, pede desculpa, mas tá tudo certo, afastou o perigo. O Léo Gomes na sequência, lateral marcado pro time do Cuiabá, já cobrado, entrega a bola na metade do campo, vem a bola com o Raul, solta lá atrás, entrega pra João Passo atravessa na ponta esquerda, ela chega no David Miguel, o David Miguel atravessou pela ponta, agora solta a bola pra Marlon tentou o drible pra cima do Cafu, lateral pra cima do atacante da Ponte, ele volta com o João Passo, solta agora com o Raul, lá vem o camisa 30, Raul domina, Caleb se apresenta, tá sozinho na grande área também, o Rodrigues pede bola, ele prefere o passe na ponta esquerda, vem na tranquilidade, solta no comando agora com o Vitor, soltou do outro lado, pedido PP, PP já dominou, entregou, soltou no campo de ataque, PP rolou para Marlon na ponta esquerda, ele faz o passe para Rodrigues, chegou, Palácios afastou, a bola voltou para Caleb, bateu, passa por todo mundo, vai embora. Perigoso a chegada agora do time do Cuiabá, hein, Antônio? E os jogadores da Ponte reclamam com o Marcelo de Lima Henrique um possível lance de impedimento ou uma falta na origem do lance, em que o PP invadiu a área pela esquerda e ele acabou cruzando, porque se finaliza, poderia, né, colocar a bola para dentro do gol. Para sorte da Ponte, a bola passou por todo mundo, tiro de meta para o goleiro Diogo Silva. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 11 minutos é o primeiro tempo, estádio Moisés Zucarelli, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Ponte Preta 0. Cuiabá também 0. Central da Bola. Amanhã tem mais Série B, tem Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino e Sport e Atlético fechando essa 12ª rodada. Futebol Globo CBN. Lateral marcado pro time da Ponte, Júlio entrega, solta pra Cafu, Cafu tenta a jogada na linha de fundo, soltou pra Júlio, puxou, vai tentar ganhar falta, a arbitragem entendeu que não. Aponta apenas o tiro de meta, uma tímida reclamação ali do Júlio, e o tiro de meta está marcado a favor do goleiro Marcelo Carné, que já saiu jogando pelo campo de defesa. Entrega a bola com o Vitor Mendes. É o Vitor Mendes para Marlon. Marlon faz a devolução com o Vitor Mendes. Sobe linha, time da Ponte. Carné em apuros. Potker apertou, mas ele consegue o passe para Railan. Na ponta direita, Raul já entrega, se apresenta. David Miguel também por dentro. O PP pede no ataque. Ele prefere toque curtinho. Na ponta direita vem com o Railan. Railan entregou, soltou para PP. Para Railan. Na ponta direita, bom passe. Bola boa. Puxou para a linha de fundo. Pintou cruzamento da grande área. A bola passa por todo mundo. Afasta. Coloca Júlio na cobertura. Empurra a bola para escanteio. Mais uma chegada perigosa da equipe do Cuiabá, hein, Lupe? E dessa vez a jogada aconteceu pelo lado direito do ataque do Cuiabá, lado esquerdo defensivo da Macaca. Railan, camisa número 37, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo, mas o Júlio, por segurança, colocou a bola pela linha de fundo. Cuiabá tem escanteio, lado esquerdo de ataque. 13 minutos do primeiro tempo, atenção, escanteio marcado, lá vem PP. Vai pintar a bola na grande área, Marlon também tá por lá, PP autorizado, tirou o peso da bola, segura a trave, afasta a marcação, tira, a bola volta para o time da Ponte, furou na primeira, ainda com o David da hora, tentou na segunda, acabou sentindo, a bola tá viva, voltou para PP, ajeitou, soltou na ponta esquerda, vai para Rodrigues, fez a finta de 2 jogadores, pintou cruzamento da grande área, Palácios afasta parcialmente, a bola vai voltar, afasta, tira Léo Gomes, aliás era o Júlio que tava lá, ela volta lá atrás para Raul domina, entrega a bola para o time do Cuiabá pela ponta esquerda, ele faz o passe na metade do campo, ele vem
vem com o David Miguel. O David Miguel escapa da marcação. Time da Ponte paradinho, só olhando. Entregou a bola pela ponta esquerda para PP. PP movimentou, soltou, deixou o Cafu para trás, pintou cruzamento da grande área. Espalma Diego Silva. Tira dali, a bola volta ainda na ponta direita para Railan. O time da Ponte só olha, pintou cruzamento na grande área. Rodrigues senta de cabeça, Júlia afasta, a bola tá viva, afastou mal também de novo na sequência. O time da Ponte com Cafu, tira agora William Potker, afasta o perigo. A bola volta ainda para João Basso, mandou pro gol, trava, Léo Gomes tira. Minha nossa, hein, Gabriel Castro? O time da Ponte só olha o jogo, hein, Gabi? E daquele equilíbrio que eu citei com 9 minutos, nos últimos, pressão do Cuiabá. A Ponte quis fazer uma marcação-pressão e o Cuiabá saiu com muita tranquilidade. E por pouco não saiu o primeiro gol. Então não tem problema você fazer a marcação-pressão. Agora, você tem que ter uma retaguarda, você tem que ter um time muito equilibrado, uma estratégia muito bem definida, para caso o Cuiabá consiga sair da marcação-pressão, não fique tanto espaço no sistema defensivo. E a Ponte precisa correr mais. Durante alguns momentos, quando o Cuiabá tem a bola, alguns espaços, o Cuiabá, se aproveitar, vai ficar ruim para a Ponte. E vem Ponte para o campo de ataque, mata no peito. O William Potker, a arbitragem entendeu que não. Entendeu? E eu vou falar aqui, viu, Lupe? Foi o quarto árbitro, tá? Que viu o toque de mão. Exatamente, porque ele estava de frente pro lance. Quando o Potker faz o giro, a bola pega na mão dele. Só que o Marcelo de Lima Henrique, ele não tinha o ângulo da jogada. No primeiro momento, ele deixou a jogada seguir, mas o quarto árbitro acabou ajudando aí na marcação da falta a favor do Cuiabá. E vem pro ataque o time do Cuiabá, a bola lançada para Vinícius Peixoto na ponta direita, pintou cruzamento na grande área, Júlia afasta, tira dali, completa na sequência, tira Lucas Cunha, a bola volta pela ponta esquerda para David da hora, cuidado da hora, entregou para Tarek, entrega mal, a bola volta para o time do Cuiabá, devolve Raul pela ponta esquerda para Marlon, só dá Cuiabá, só dá Dourado, Marlon entrega pela ponta esquerda, busca espaço, devolveu por dentro para Vitor Mendes, devolução ruim, hein, Potker vem na cobertura, entrega lá atrás a defesa do Cuiabá, Raul devolve para Marcelo Carné na metade do campo, ele faz o passe, empurra para Raul para João Basso levanta a cabeça contra a marcação do primeiro, Elvis vem na cobertura, faz a sombra, ele consegue o passe lateral do campo, solta essa bola com Railan para Raul, faz o passe lateral curtinho, entrega para Vitor Mendes carrega para o time do Cuiabá contra a marcação do primeiro, faz o passe pela ponta esquerda para Marlon de primeira para PP dominou, vai tentar o giro, lançamento lá para o campo de ataque, Palácios desvia, a bola volta para o goleiro Diego Silva, vem para ficar com ela tranquilamente, camisa 12 da Macaca, solta a bola pela ponta esquerda, Diego Silva tem pressa, solta agora com Danilo Barcelos, Cafu tá pedindo nas costas da marcação, lançamento para ele, para Cafu, vai chegar Marcelo Carné, antes dele sai do gol, vem para fazer a defesa, segura firme o goleirão do time do Cuiabá, vai ser jogado com toda a tranquilidade do mundo, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. São 16 minutos do primeiro tempo, 16 jogados, estádio Moisés Zucarelli. Atenção, torcedores! Ponte Preta! 0. Cuiabá! Também 0. Central da Bola. A seleção brasileira fez mais um treinamento nesta terça-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ainda sem Neymar, Carlo Ancelotti comandou o treino de preparação com 25 jogadores para a estreia da Copa do Mundo contra Marrocos no próximo sábado. Nos 15 minutos abertos à imprensa, o treinador não deu indícios de escalação. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Vem aí a Copa do Mundo, sabadão, 7 da noite, tem Brasil, Marrocos, você vai ouvir aqui na CBN, rumo ao Hexa, seleção brasileira nos Estados Unidos. Aqui o Cuiabá vem pro campo de ataque, pintou cruzamento da grande área, afasta a marcação do time da Ponte, Júlio na cobertura, afasta, tira dali o camisa 20. A bola bateu ainda no jogador da Ponte Preta, por isso o lateral está marcado. E tem um jogador do Cuiabá caído. Ô Lupe, você sabe que tá por dentro das mudanças pra Copa do Mundo? Nas regras? Ah, tô ligado! Você sabe que no lance desse aí, ó, o jogador do Cuiabá tá caído. Sim. Se o árbitro entender que ele tem que sair do campo, ele tem que ficar no mínimo 1 minuto fora do jogo. Exatamente. E aí a ideia é que isso evite ceras. Porque o cara não vai querer correr o risco de deixar o time dele com a menos por 1 minuto. Então essa é uma das regras, né? E tem uma outra mudança, Nascimento, que é a seguinte: se um jogador demorar muito para ser substituído, o companheiro dele, que no caso vai entrar no jogo, tem que esperar também 1 minuto.
não pode fazer mais cera. Estão querendo acabar com a cera no futebol. Daqui a pouco a gente conta outras novas regras que serão colocadas em prática na Copa do Mundo. Lateral marcado para o time do Cuiabá fazer a cobrança. Vem Marlon, vem pro latereio. É lateral com escanteio. Latereio na grande área do time da Ponte. Afasta Júlio parcialmente. O rebote é para Raul. Raul tentou o domínio. Perde a bola. Vem com Potker. Ele gira 180 graus. Solta a bola pela ponta direita com Cafu. Cafu contra a marcação do primeiro. Tentou cavar a falta. Nada, Cafu. Eu vi daqui que não foi nada. A bola volta para Caleb. Caleb levanta a cabeça. Tenta sair jogando pelo campo de ataque. Solta a bola com o João Basso. O João Basso na ponta direita do campo de defesa. Devolveu. Soltou com Raul. Raul domina para o time do Cuiabá. Se movimenta o Dourado. Vai espalhando todo no lado esquerdo. O time da Ponte marca agora atrás a linha da bola. Mas a bola chega no David Miguel. Por baixo. Júlio afasta o perigo. Tira dali. A bola voltou para Caleb. Ameaçou chutar. Ele faz o passe na ponta direita para Railan. Vai pintar cruzamento. O João Basso se apresenta para ele. Toca e agora Raul pede por dentro. Cuidado. O time da Ponte tenta apertar a marcação. Potker consegue dividir. Mas a bola volta para Vitor Mendes para o time do Cuiabá na ponta esquerda. Ele faz o passe para Marlon. Marlon dominou. Carregou por dentro contra a marcação do Cafu. Perdeu a bola. Vai voltar para o Potker. Potker deu no corpo. Bola boa. Elvis entregou para Tarek. Tarek na direita. Perde bola no campo de ataque. Cafu recebeu. Cafu dominou. Júlio fez o corredor. Cafu ainda ele domina. Demorou para fazer o passe. A galera não gosta. Cafu segurou demais. Tentou fazer a finta na sequência e perdeu a bola. O detalhe fica por conta da torcida, né? Mas, o Gabriel Castro, é o seguinte, a fase tá ruim, não tá? Ou a fase tá boa? Tá ruim, muito ruim. Não inventa! Faz o feijão com arroz, Gabriel Castro. Faz o simples, né? Meu O Deus. Júlio passou, deu uma de ponta. Eu tô falando aqui desde o início, já fiz a leitura. O Júlio tá ajudando o Jonathan Cafu, que não vive uma boa fase. Dá pro companheiro e se apresenta. Quando eu falei que o time da Ponte tá estático, é isso, não tem opção. O Tarek pegou a bola e aí ele tocou pro Elvis, que estava praticamente marcado. Não dá opção, não marca. Os jogadores da Ponte tocam a bola no meio campo e não tem uma transição rápida. Então esse é o problema da Ponte. Neste momento, 64% de posse de bola para o Cuiabá. Quando a Ponte pega essa bola, não tem contrapartida. A única jogada da Ponte é lançamento para o Jonathan Cafu, que vive uma fase ruim. O Jonathan Cafu não está ganhando esse confronto 1 contra 1. A Ponte precisa fazer algo diferente. Precisa ter mais criatividade. Colocar o Potker, o David da hora. O meio-campo que eu citei precisa aparecer. O Léo Gomes, o Tarek. Uma equipe mais compactada, vai tocando a bola, junta, fica mais próximo um do outro, vai fazendo 1-2, vai fazendo uma tabela, vai tentando envolver o Cuiabá. A gente não vê a Ponte fazer absolutamente nada. Então são 20 minutos, a Ponte ela não conseguiu fazer uma finalização no gol do Cuiabá, jogando em casa e precisando da vitória. É algo que a comissão técnica precisa avaliar. Ela não consegue produzir jogadas para ter condições de finalizar, de tentar fazer o gol. É muito pouco. E ali o Edson Boaro o jogo tá parado agora para atendimento do Marlon e do PP. E aí o Edson Boaro tava fazendo sinal para ele, dá a bola, dá no corredor, cara. E Cafu, você tem que ouvir um homem, tá? Você jogou a Copa do Mundo, garotinho. O Edson Boaro jogou, um dos maiores laterais da história da Ponte Preta, né? Com passagens marcantes aí por Corinthians e Palmeiras, e jogou Copa do Mundo, né? 1986, o Edson Boaro foi um dos laterais da seleção brasileira. Jogo reiniciado com 21 minutos. 21 minutos, agora quase 22. Sai jogando a Macaca pelo campo de defesa, trocando passes nesse momento lá atrás, a equipe da Ponte. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Ponte pro campo de ataque, Potker escorou, soltou essa bola pra Cafu, soltou pra Elvis, Elvis tentou o passe na ponta direita, perde a bola, ela volta de graça pro time do Cuiabá, que tenta puxar a contra-ataque com o David Miguel, contra a marcação do Tarek, Tarek perseguindo o David Miguel, ele consegue o passe, mas o Elvis recuperou lá atrás, deixou pra Léo Gomes, Léo Gomes faz o passe pra da hora pra Léo Gomes, ele deixa pra Elvis, lá vem o 10, Elvis soltou pra Tarek, Tarek abre a bola, soltou pra Elvis, tentou um 2 ali com o Cafu. Perde a bola Elvis, a bola volta agora para o time do Cuiabá, vem com o PP, PP escapa na marcação do primeiro, o Léo Gomes dá o combate, não consegue derrubar o PP, aos trancos e barrancos, foi falta agora. Acho que foi mais falta do Léo Gomes do que do Barcelos agora, hein, Lupe? É isso, por trás o Léo Gomes veio e atingiu o jogador da equipe do Cuiabá, o Barcelos ficou com a sobra, mas o árbitro acabou marcando a falta do camisa número 16, Léo Gomes, volante da Ponte Preta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas.
São 23 minutos, é o primeiro tempo, estádio Moisés Zucarelli. Atenção, torcedores. Ponte Preta. 0. Cuiabá. Também 0. Central da Bola. Pela Argentina, Lionel Messi deve ser titular no último teste da Argentina antes da Copa do Mundo. A previsão é que o camisa 10 inicia o amistoso daqui a pouco, às 10 horas da noite, contra a Islândia, lá no Alabama, nos Estados Unidos. O craque se recupera de fadiga muscular desde o dia 24 de maio e está fora dos jogos desde então. Você vai assistir esse jogo aí, Fábio Schaib? Que horas começa? 10 horas? 10 horas da noite, lá em Alabama, em Auburn. Eu tenho que se preparar para os horários da Copa. Não vai ter jogo 11 horas, 1 É hora da muito bom, manhã. né? Maravilhoso, cara. Aí, pô, já vamos treinando já. E vai ter os hermanos contra a Islândia, né, cara? Isso aí. Boa, Fábio Schaib. Chegar em casa e vou ver esse jogo aí. Legal. 24 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual por enquanto, ninguém mexeu no placar. Lateral marcado por time da Ponte, movimentação pela ponta direita, Júlio, tem Tarek pertinho dele. Jogadores do Cuiabá estão dizendo que o lateral foi mais para trás, o árbitro só ignorou. Lançamento do Júlio para William Potts, que ele perde na primeira dividida, perde na segunda dividida, a bola voltou para Cafu. Rapaz, Cafu, que perigo. A bola volta para David da hora na ponta esquerda, para Barcelos, pintou cruzamento na grande área, soltou, levantou, afasta a marcação, voltou. Tarek, bate pro gol, Tarek bateu, encaixa Marcelo Carné. Lupe. A finalização do Tarek foi interessante, né? Matou no peito, a bola subiu na cabeça e bateu de primeira. Ela tomou uma curva, uma queda muito brusca. Não tinha o endereço do gol, mas Marcelo Carné fez a defesa. Sai jogando o time do Cuiabá pelo campo de defesa, a bola solta lá atrás. Recomeça, entrega a bola pela ponta esquerda com Marlon. Marlon de primeira para a chegada do Raul. O Raul se manda, vai embora para o campo de ataque. Ele tem aberto por dentro, solta a bola no comando para a chegada agora do Caleb. Caleb na ponta direita, Elvis de Vitiu ficou pedindo falta, arbitragem mandou seguir. Ela fica com Railan, Railan para Caleb. Caleb tem David Miguel pertinho dele, prefere o passe para Railan. João Basso vem para o campo de ataque, agora sim entrega a bola com Railan, pintou cruzamento na grande área. Levantou para Rodrigo Rodrigues, muito forte, a bola se perde em linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado para a Ponte bater. Gabriel Castro, 25 minutos, 0-0, Gabi. E dá para entender por que o Cuiabá também está próximo da zona de rebaixamento, né? Uma equipe muito limitada, que também não consegue explorar as deficiências e os erros da Ponte, né? Finaliza muito pouco, então por isso que também tem o pior ataque da competição. Então fica esse jogo equilibrado, de poucas finalizações de meio campo. Quando as equipes conseguem chegar ao campo de ataque, falta aquele último passe, falta a ultrapassagem, um cruzamento certeiro. Então um jogo de muitos erros e o 0-0 o placar mais justo. Vem pro campo de ataque, Peixoto soltou no comando para Rodrigo. Na cobertura, Lucas Cunha recua, entrega a bola para Diego Silva. Diego Silva solta a bola lá no comando de ataque. Elvis resvala de cabeça, bom passe, mas a bola não chegou no Potker. A bola volta. O Aro reclamou que o Potker não foi brigar por ela. Ela volta pro time do Cuiabá. Cuiabá também errando muitos passes na metade do campo. Léo Gomes sai pro combate. PP domina, sai jogando para cima do primeiro. Rola a bola no comando para Railan. Railan se manda, vai embora, puxou pra linha de fundo. O PP se apresenta, pé de bola. O João Basso tá pertinho dele. PP vem com paciência. O time do Cuiabá trocando passes. Railan soltou para João Bassos. João Basso, ele deixa a bola ali com o Raul. Raul vem armar o jogo pro time do Cuiabá. Solta a bola lá atrás para João Basso. João Basso para Vitor Mendes, camisa 4, domina, solta a bola com o Marlon. O Marlon tem a presença ali pertinho do David Miguel. Vem no 1-2. O Antiu não tá mais comigo. Levantamento na grande área. Afasta a defesa da Ponte. Encaixa com o Diogo Silva. A bola dividida do Lucas Cunha ali, né? Com o PP. Ficou para fácil defesa agora do Diego Silva, já tem pressa, coloca a bola lá no campo de ataque e volta a bola com Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vem na cavadinha para o campo de ataque, ele buscava da hora, consegue dominar da hora contra a marcação do primeiro, carrega, vem por dentro, soltou no comando para Tarek. Tarek já viu a passagem do Júlio, no outro lado é para Cafu, o passe vem mais curto, agora sim Cafu acionando o Júlio na ponta direita, Cafu vai dar a passagem, Júlio segura, espera Cafu, passou, posição legal, Júlio pediu de volta, Cafu puxou para a linha de fundo, ganhou o escanteio, agora sim, a jogada funcionou, escanteio para Ponte, Lupe. Primeiro escanteio da Ponte Preta no jogo, jogada entre Júlio e também Jonathan Cafu. O Cafu deu um toquinho a mais na bola e aí o defensor do Cuiabá, para tirar qualquer tipo de perigo, mandou a bola pela linha de fundo. Não vai o Elvis não, hein? Vai Danilo Barcelos na cobrança de escanteio. Tá com cara de jogada ensaiada isso aí, hein? Porque o Barcelos vem pra cobrança do escanteio.
O Elvis e o Cafu estão numa escadinha ali na entrada da grande área. Vamos ver. Atenção, jogada ensaiada, a escanteio para o time da Ponte fazer a cobrança. Vem a Macaca, são 28 minutos do primeiro tempo. Danilo Barcelos, autorizado, pintou cruzamento na grande área. Afasta na primeira trave, tira. A bola volta para Cafu. Cafu dominou, soltou para Barcelos, pode pintar novo cruzamento. Capricha Barcelos, pintou cruzamento na grande área. Afasta a marcação e agora segura contra-ataque do time do Cuiabá. Chega Barcelos, rasga, virou um passe. Cafu na direita, pintou cruzamento na grande área. A bola desviada, escanteio. Escanteio para o time da Ponte bater. E mais uma vez com Jonathan Cafu. Depois de um bate-rebate, a Ponte acabou ficando com a sobra. O Cafu, ao tentar o cruzamento, foi desarmado pela defesa do Cuiabá. A Ponte ganha mais um escanteio. Barcelos vai para a cobrança. Agora, olho no Potker. Ele está no meio da área sozinho. Talvez ele seja o cara dessa cobrança ensaiada da Macaca. Autorizado, vem Danilo Barcelos para a cobrança do escanteio. Atenção, torcedores. Aumente o volume do rádio, escanteio para a Ponte. É agora. Barcelos pintou cruzamento da hora. Cabeceou para fora. Foi até difícil para ele agora corrigir o movimento, né, Lupe? Foi difícil porque a cobrança do Danilo Barcelos também veio muito forte no primeiro pau. E eu já ganhei a jogada, tá? É escanteio do Barcelos forte no primeiro pau, só que o da hora tinha que ter dado uma casquinha, porque o Potker ficaria sozinho no segundo pau. Já peguei a jogada da Ponte. Como diz o nosso mineirinho Diego Alves, uma cascola, né? Cascola, uma cascola. Aquele resvalo. E aí a bola vai pra trás e aí o Potker vem na casinha, né? E aí, sucesso. Essa é a jogada da Ponte do escanteio. Agora o problema é fazer, né? Calma, tudo vai dar certo. Tudo na vida tem um tempo. Há tempo pra todas as coisas. Lateral marcado pro time da Ponte, está ele jogando, solta a bola com o Potker. Potker ajeitou pra Júlio de cabeça. Júlio vem-se embora pro campo de ataque, entregou pra Tarek. Tarek pra Cafu. Não consegue o domínio, a bola volta. Volta pro time do Cuiabá, está ele jogando com o Vitor Mendes. Vitor Mendes levanta a bola pro campo de ataque. O Palácios, cara. Ele é engraçado jogando bola, viu, Lupe? Agora fez a falta, ele puxou o Rodrigo Rodrigues de tudo que é jeito, viu? Ele é grandalhão, né? Meio desengonçado e aí acaba se atrapalhando. Vem Cuiabá pro ataque. Na direita com Railan. Railan solta a bola com o João Passo. João Passo chama no 2. Se apresenta PP também. Raul tá por lá. Raul é ele quem domina. Por dentro tem David Miguel. Do outro lado o Marlon sozinho. Agora sim tem a cobertura do Cafu na jogada. Lá vem Marlon. Faz o levantamento pro campo de ataque. A defesa da Ponte apenas se espera. A chegada do Rodrigo Rodrigues vem com Palácios na cobertura. Palácios deu combate. Foi pro solo o jogador do Cuiabá. Nada. Segundo o árbitro, apenas o lateral marcado é a favor da Ponte. Agora o Palácios foi bem demais. O tempo passa. Meu cronômetro marca. Você confere na CBN Campinas. 30 minutos é o primeiro tempo, estádio Moisés Lucarelli, Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte vem para ataque, lançamento para da hora, invadiu grande área, da hora, puxou pro pé direito, ainda ele encarou a marcação, da hora, pedalou na passagem, Barcelos cruzou, é para Potker, afasta a marcação, manda a bola para escanteio. A Ponte chegou. Bolão do Elvis, hein, Lupe? Bolão do Elvis e o Danilo Barcelos demorou um pouquinho para fazer a ultrapassagem pro da hora rolar para ele fazer o cruzamento. Quando fez, lá no segundo pau, a defesa do Cuiabá mandou a bola pela linha de fundo. Macaca tem escanteio. Agora trocou a jogada, porque quem veio para a cobrança é o camisa 10, Elvis na bola. Acho que o Barcelos, essa passagem no corredor custou um pouquinho de gás, oxigênio pro Barcelos. Por isso que é o Elvis quem vem para a cobrança do escanteio. Autorizado, o Elvis na primeira trave, da hora de cabeça. Não tá valendo mais nada, a arbitragem tá pedindo para esperar. Mas a bola chegou na hora mais uma vez, hein? Aos pouquinhos a jogada vai ajustando, vamos ver. E agora o árbitro tá lá conversando com Caleb e com Tarek. Tá perguntando se tem figurinha repetida na Copa, Lupe. Até porque ele quer completar o álbum antes da estreia que acontece na quinta-feira. Argélia 4 e Noruega 9 ele precisa, segundo o árbitro. Escanteio marcado para o time da Ponte. Vem Elvis na bola parada, pé direito, vai pintar a bola na grande área. Elvis pintou, cruzamento para Tarek, afasta a marcação, a bola voltou, Barcelos de primeira, pegou o goleiro, voltou para Potker, afasta a marcação, manda a bola para fora. A arbitragem tá dando impedimento, né, Lupe? Impedimento do Léo Gomes, porque a finalização que veio do Danilo Barcelos, ela veio pegando fogo. O Marcelo Carné deu rebote e aí o Léo Gomes participa da jogada e ele estava em posição de impedimento, segundo o assistente de número 1, o Renan Aguiar da Costa, do estado do Ceará. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas.
32 minutos é o primeiro tempo no Moisés Lucarelli. Série B segue. Ponte Preta. Atenção, torcedores, Macaca 0. Cuiabá. Também 0. Central da Bola. Futebol feminino tem jogão daqui a pouco, 9h30 da noite na Arena Castelão. Tem Brasil e Estados Unidos, o segundo duelo entre as seleções nesta data FIFA lá no Ceará. Mais de 42 mil ingressos já foram vendidos. É a expectativa do maior público de jogos femininos no Brasil envolvendo a seleção. Pode ligar que tem muito futebol pra você. Lateral marcado para o time do Cuiabá fazer a cobrança. Vai sair jogando lateral esquerda com o Marlon. Marlon procura a opção ali do companheiro. O PP se apresenta. Ele consegue fazer o passe. É para Raul. Raul vai ajeitar. Chega a defesa da ponte. Afasta o perigo. A bola volta para Cafu pela ponta direita. Cuidado aí, Cafu. Ele afasta o perigo. Tira dali do jeito que deu. Elvis não consegue chegar na bola. Antes dele chega o Vitor Mendes. Já coloca a bola lá pro campo de ataque. Júlio sobe de cabeça. Tenta atrapalhar a jogada. Ela volta para PP. PP deixou para David Miguel. Puxou para linha de fundo contra 2 jogadores. Chega Júlio na marcação. Opa! Acho que a bola é pra ponte, hein? A arbitragem entendeu que não. Eu vi nitidamente o último toque do jogador do Cuiabá. A arbitragem entende que não. Aliás, o bandeirinha tá perdidinho, cara. Porque toda hora é o árbitro e o quarto árbitro corrigindo as marcações do A1 do jogo. E agora sim, lateral marcado para o time da ponte. Pois não, Gabriel Castro? A melhora da ponte, ela precisa passar e ela precisa acontecer pelo Elvis, pelo camisa 10. Você vê em um lance que ele teve um pouco de liberdade, que ele pegou a bola, ele encontrou o David da hora na ponta esquerda, a ponte conseguiu um escanteio. Agora, ele precisa de mais movimentação, ele precisa sair da marcação e ele precisa querer a bola, ele precisa ter mais fome de bola, chamar a responsabilidade do jogo para ele, para a ponte ter condições e ter alguma chance de vitória. Pro campo de ataque o time do Cuiabá, bola lançada pela ponta direita, e vem descendo com o Marlon, lado esquerdo o Marlon pintou cruzamento, a bola desviou, saiu em escanteio marcado agora pro time do Cuiabá fazer a cobrança, Lupe. Porque teve um desvio no meio do caminho na tentativa do cruzamento que veio pelo lado esquerdo, a bola balançou a rede, só que do lado de fora, escanteio para a equipe do Cuiabá. Escanteio marcado pela ponta esquerda, vem o Cuiabá na cobrança, vem com o PP, que é a cara do Yuri Alberto, velho. Impressionante como parece fisicamente o camisa 8 com o camisa 9 do Corinthians. Atenção, escanteio marcado para o time do Cuiabá fazer a cobrança. PP autorizado, pintou cruzamento da grande área, toca de cabeça na casinha. Gol Cuiabá! Do Cuiabá! Cruzamento fechado do PP, houve o desvio na primeira trave, a defesa da ponte ficou só olhando, nada pôde fazer a defesa da Macaca. Cuiabá abre o placar. Passo com João Passo, camisa 13. Atenção, torcedores, agora no Majestoso. Ponte Preta. 0 para Macaca. Cuiabá. João Passo vai para a casinha. Gol do Dourado. 1 para o Cuiabá. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. De bola parada. Foi assim que o Cuiabá chegou até o gol da Ponte Preta. Cruzamento do PP veio pelo lado esquerdo em cobrança de escanteio e no primeiro pau, João Basso, ele que é parça do Neymar, acabou dando um leve desvio. O suficiente para a bola morrer no fundo da rede do goleiro Diogo Silva. O Cuiabá abre o placar aqui no Moisés Lucarelli. João Basso, Cuiabá 1, Ponte Preta 0. A jogada que a Ponte ficava treinando aqui na primeira trave foi a jogada com execução perfeita do Cuiabá que abre o placar, Gabriel Castro. E foi uma Ponte Preta estática, a gente já tinha citado isso ao longo da partida, uma Ponte Preta que se movimenta muito pouco e ficou estática no escanteio também. Veio a cobrança, todo mundo parado, a movimentação do zagueiro foi muito bem, conseguiu antecipar a marcação, cabeceou livre, chance alguma para o Diogo Silva, pegou no contrapé do goleiro da Ponte, 1-0 o Cuiabá, e agora a Ponte vai ter que remar muito, vai ter que trabalhar muito mais, melhorar muito o seu sistema ofensivo, o Elvis aparecer ainda mais se ela quiser pelo menos sair com um ponto. Atenção, vem Júlio para a cobrança do lateral, levantou na grande área, afasta a marcação, a bola voltou para Júlio, subiu da hora de cabeça, a bola vai para fora. Mais uma tentativa do da hora, a bola foi para fora em Antônio Lupe. No meio do Railan e também do João Basso, quem subiu foi o da hora. Tava com tempo de bola, só que o cabeceio foi sem direção. Tiro de meta para o goleiro Marcelo Carné. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Fala aí, presidente. No Brasil,
Muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Elas só têm um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. 38 minutos, 1-0 para o time do Cuiabá, gol marcado pelo João Basso. O João Basso foi para casinha. O time da Ponte agora busca voltar para o jogo. Lançamento na ponta direita para Cafu. Cafu tentou a jogada. Vitor Mendes consegue colocar a bola para fora. Ponte vai ter que furar a melhor defesa do campeonato, hein? E vem Júlio na ponta direita, escapa na marcação do primeiro, tocou para Potker. Potker invadiu grande área, dividiu. Carné sai do gol, vem para fazer a defesa, fica com ela. Mais uma tentativa do camisa 9 sem sucesso, Antônio Lupe. Recebeu a bola, fez o pivô de costas pro gol, fez o giro para cima da marcação, só que a bola adiantou um pouquinho, ficou fácil pro goleiro do Cuiabá. Sai jogando Cuiabá pelo campo de defesa, vem com Marcelo Carné, ele levanta a bola lá pro campo de ataque, Lucas Cunha vai brigar com o Peixoto. Lucas Cunha testa, mas não consegue afastar, mas foi falta, segundo o árbitro. O jogo tá parado, falta marcada a favor do time da Ponte. Cunha tem pressa, entrega a bola com Palácios, Palácios solta a bola mais à frente com o Léo Gomes. Léo Gomes levanta a cabeça, domina, solta a bola pela direita. Aliás, uma opção antiga da Ponte na defesa era o David Braz, que hoje se despediu. E uma frase que chamou a atenção na despedida é que ele disse o seguinte: eu fui até onde era humanamente possível na Ponte Preta. E tem vários relatos do David Braz sobre o caos que é, né? Esse ambiente da Ponte com salários atrasados, com crise política, crise dentro e fora de campo. Então o Braz menciona lá que tudo isso é justamente o que está impactando para a campanha dentro de campo, e na cabeça dele, na visão dele, é impossível continuar dessa maneira, por isso que ele optou por se desligar do clube. É só um dos que estão saindo, né? O Rodrigo Saravia saiu, já está lá no Boston River. O Brian Borges está aí para definir futuro, né, Lupe? Acho que não saiu ainda, né? Tá para sair. Brian Borges, que é o principal jogador da Ponte, Lupe. Ele teve uma discussão, né, com o vice-presidente da Ponte Preta, e o que gerou toda essa discussão e esse afastamento, né, do Brian Borges. Agora o árbitro tira o cartão amarelo e mostra para o Danilo Barcelos, camisa número 14, e o Danilo Barcelos estava pendurado, fica fora do jogo contra o Juventude no próximo domingo lá em Caxias do Sul. Tem que tomar cuidado. O Marcelo de Lima Henrique, cara, alguém tem que ir lá tirar o Danilo, tá? É melhor ir alguém ir reclamar com o Marcelo de Lima Henrique, porque a gente sabe que o Marcelo de Lima Henrique, ele gosta de um VTzinho, gosta da posse de bola. E o Danilo Barcelos fez a falta em cima do PP. Eu não entendo essa reclamação, porque ele deu a vantagem pro Cuiabá, que não existiu, e aí ele foi lá e aplicou o cartão pro Danilo Barcelos. O lance foi bem aqui pertinho, onde eu tô posicionado, olha lá. E mais um amarelo, só que dessa vez pro Lucas Cunha, outro que estava pendurado e outro que fica fora do jogo contra o Juventude. Ou seja, um zagueiro e um lateral esquerdo amarelados por um lance, na minha opinião, completamente desnecessário. Vamos jogar, né? Tem que jogar bola, né? Tá faltando pra Ponte, tá sobrando reclamação e faltando futebol, Gabriel Castro. Um momento conturbado, a Ponte acabou sentindo o gol, já não fazia uma partida muito boa, depois do Cuiabá ainda mais. Ela tem apenas uma finalização correta, que foi num chute praticamente recuo do Tarek de perna esquerda, para a defesa fácil do Carné. Então os jogadores sabem, não fazem uma boa partida, estão perdendo novamente. Tem a questão da falta que eles estão reclamando, uma possível cera de jogador do Cuiabá, aí tudo acaba, né, ganhando um contorno maior do que o que realmente é. E o árbitro também, né, vai deixando este tempo rolar, ele é experiente, para ele tanto faz também, a gente já está mais de 2 minutos com a partida parada, então assim, erro de leitura de jogo dos atletas da Ponte Preta. Em vez de o jogo correr, de você tentar empatar ainda no primeiro tempo, entra numa pilha desnecessária. Então vai tentando criar uma cortina de fumaça, os atletas da Ponte, tentar trazer uma pressão contra o árbitro, mas de fato a atuação, o rendimento da Ponte, mais uma vez, é muito ruim. Muito bem, e depois de um tempão o jogo será reiniciado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas.
42:30 é o primeiro tempo, estádio Moisés Zucarelli. Atenção, torcedores. Ponte Preta. 0 para Macaca. Cuiabá. 1, João Basso marcou. Central da Bola. No outro jogo da noite pela Série B, Náutico e Fortaleza empatam por 0-0. Com esse gol, o Cuiabá pula a posição, sobe para a 13ª colocação com 16 pontos nessa 12ª rodada. Futebol Globo CBN. E aqui a Ponte tentou mais um ataque. O William Potker fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo, se perde em lateral. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher. Igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem os mesmos cargos. O feminicídio é um crime inaceitável, abominável, porque não dá à vítima a possibilidade de defesa. Leis mais duras contra o feminicídio. É isso que o PSD e o governador Caiado querem para as mulheres de todo o Brasil. Venha para o PSD Mulher. Filie-se ao PSD. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 44 minutos no primeiro tempo. Falta marcada para o time do Cuiabá, que vai vencendo o jogo 1-0, gol marcado pelo João Basso. O time do Cuiabá com a melhor defesa do campeonato. Um ataque pouco eficiente, mas que conseguiu furar a defesa da Ponte, que não tem sido muito difícil no campeonato, né? Só o Botafogo que não conseguiu recentemente. A bola volta para o campo de ataque do time da Ponte. Potker divide na metade do campo, volta com o Elvis. Que bola! Pra dar hora de frente pro gol. Invadiu grande área da hora, puxou pro pé direito, que é o pé bom. Se entregou, soltou pra Barcelos, bateu bloqueado. A bola tá viva, tira. A defesa da equipe do Cuiabá. Mais um bom passe do Elvis, camisa 10 tentando fazer o que pode. E vê como é que é a falta de confiança, né? O Elvis deu um belo passe pro David Dal. A primeira coisa que ele fez foi ficar de costas pro gol e esperar a passagem do Danilo Barcelos. Ele é atacante, chega finalizando. E vem pro campo de ataque, Cuiabá, a bola batida de fora da área, PP bloqueado, Caleb tira a defesa da Ponte, afasta o perigo, tira dali, a bola volta pela ponta direita com Caleb, chamando no 1-2, entrega na ponta direita pra PP, pintou cruzamento, toca de cabeça, a bola vai pra fora, Rodrigo Rodrigues, perigoso, Antônio Lupi. Perigoso, é atacante, tem o faro do gol, fez o cabeceio, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Diogo Silva, mais 3 minutos de acréscimo. Vamos até 48 minutos então neste primeiro tempo de jogo. Lá vem Diogo Silva, levanta a bola para Potker, Potker resvalou, buscava Cafu, afasta a marcação, Marlon completa, tira dali, ela fica viva na metade do campo, Tarek tenta o domínio, Anjúlio passa, pede, Tarek domina, protege, a bola se perde em lateral. Cara, eu até achei que a bola ia ser do Cuiabá, mas houve um desvio no meio do caminho, os jogadores da Ponte perceberam, foi inteligente, não, Tarek entrega a bola com Elvis, Elvis de primeira para Potker, Potker dominou, tentou cavar falta, ainda ele vem na condução, puxou pro pé esquerdo, que é o pé bom, vai mandar pro gol, Potker bateu de fora, travado, no meio do caminho houve o desvio, escanteio pra Ponte, Lupe. Escanteio porque o desvio aconteceu. Os jogadores do Cuiabá estão reclamando não sei do quê, porque houve o desvio no meio do caminho. O escanteio, Elvis está na bola, lado direito do ataque da Macaca. Vai pintar a bola na grande área, escanteio autorizado, vem para cobrança, o time da Ponte vem com Elvis. Lá vem Elvis, lá vem o 10, pintou cruzamento na grande área, desvia de cabeça Railan na primeira trave. Novo escanteio, então Elvis fica lá para bater um novo, né? É, e só corrigindo, é pelo lado esquerdo do ataque da Ponte Preta, Elvis na bola. Lá vem ele, Elvis, para cobrança do escanteio para o time da Macaca. Lá vem o camisa 10 autorizado, vem no lado esquerdo com o pé direito. Elvis, agora o Marcelo de Lima Henrique vai conversar com alguém lá, beleza, autorizado. Lá vem Elvis, pintou o cruzamento na grande área, Marcelo Carnet tira dali, a bola voltou para Léo Gomes, a bomba, o desvio no meio do caminho, novo escanteio, Lupe. Escanteio, mais um, terceiro escanteio seguido para Macaca, finalização do Léo Gomes, a bola desviou no meio do caminho, agora o Marcelo de Lima Henrique vai lá, resenha com a galera e o Elvis já está preparado para a cobrança. A galera que foi nesse negócio de mais 4, mais 5 escanteios, primeiro tempo já está fazendo a festa, escanteio, lá vem Elvis, autorizado, pintou cruzamento, toque, casinha! Tarek, gol! Da Ponte! Ponte Preta!
escanteio veio pelo lado esquerdo, 47 minutos do primeiro tempo. A bola desviou no meio do caminho 2 vezes, o Tarek tentou, o Lucas Cunha tentou, a bola morreu no fundo da casinha do Cuiabá, explodindo a paixão mais antiga do Brasil. Explode o Moisés Lucarelli, a Ponte Preta empata o jogo. Atenção, torcedores! Ponte Preta! 1 pra Macaca! Cuiabá! Também 1 pro Dourado, o detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Na primeira tentativa, porta fechada. Na segunda cobrança de escanteio, porta fechada. Elvis foi para a terceira cobrança de escanteio. A bola foi lá no meio da confusão. E o Tarek foi o último a tocar na bola e saiu homenageando toda a família, mostrando o escudo da Ponte Preta e comemorando o gol de empate da Macaca. Tarek, último lance do primeiro tempo, empata o jogo no Moisés Lucarelli. Está no placar do majestoso Ponte Preta 1, também 1. E apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Ponte Preta! 1 para Macaca. Cuiabá! Também 1 pro time do Cuiabá. Júlio Nascimento. Os jogadores estão saindo. Ô Lupe, eu quero um panorama seu aí do campo, até os jogadores da Ponte estão reclamando bastante. Cara, tá uma confusão aqui na Vitalícia e a informação é que Sérgio Carnielli, ex-presidente da Ponte Preta, está nas tribunas aqui. E, cara, a galera virou, mas xingando pra todo que é lado. A gente sabe como que é a guerra política da Ponte e hoje tem uma figura que é o Carnielli, que é um dos representantes da oposição, né, contra o Ebelin, que é a situação, enfim, é uma confusão danada. Mas o bicho tá pegando aqui nos lados da Vitalícia. E aí, Antônio Lupe, fim de primeiro tempo. Aqui no gramado, os jogadores da Ponte Preta foram conversar ali com o Marcelo de Lima Henrique sobre ainda aquela confusão envolvendo o cartão amarelo do Lucas Cunha e também do Danilo Barcelos. Jogadores do Cuiabá já deixaram o campo, da Macaca também, só o Tarek que está ali conversando com a emissora que detém os direitos de transmissão. Agora eu vou ser bem sincero, tá? Fábio Scheib estava no estúdio, confirma se o gol foi dele mesmo, porque a gente foi aqui na comemoração. Mas eu tive uma leve sensação que o último toque foi de um jogador do Cuiabá. Mas vamos aguardar. Exatamente, né? Por enquanto, tanto que eu falei uma vez só o Tarek, porque ninguém... Foi uma galera comemorar com o Elvis, que bateu o escanteio, e quando é assim, é porque foi gol contra, né? Então a gente fica na expectativa aí pra confirmação do gol da Ponte Preta. O que importa é gol, né, Fábio Scheib? Exatamente. Teve um desvio ali. Eu até pensei que fosse o João Basso também, que tinha marcado o gol do Cuiabá, mas não foi ele. Na verdade, o Tarek cabeceia e a bola cai justamente depois de um desvio. Não deu para identificar quem foi do Cuiabá, mas tem um desvio sim do jogador do Cuiabá. Eu tava tentando ver aqui, identificar também, mas não consegui. O João Basso tá na jogada, mas não é ele não, viu? Mas o gol deve ser dado pro Tarek mesmo, viu? Que ele cabeceou. Boa, Fábio Scheib. Gabriel Castro, ainda deu tempo de empatar o jogo, né? No finalzinho, a Ponte Preta foi ali na base da bola parada. Consegue. E não importa de quem foi o gol nesse momento, importa o gol. Quem com bola parada fere, com bola parada será ferido. A Ponte devolveu na mesma moeda, né? Com a bola rolando, as duas equipes muito limitadas, que não conseguem produzir, finalizar, enfim. E aí o Cuiabá saiu à frente num gol de escanteio. A Ponte devolveu na mesma moeda no último lance do primeiro tempo, na cobrança do Elvis. E eu tinha citado, né? Com a bola rolando. Se a Ponte tiver alguma chance de vitória ou de empate, passa pelos pés do Elvis. Ele precisa aparecer. Ele tem essa categoria, ele é o jogador diferente da Ponte. E fez uma cobrança que colocou na cabeça do Tarek, que foi muito bem o desvio e morreu no fundo das redes. Então, o empate eu coloco como merecido. O Cuiabá foi melhor do que a Ponte, mas não a ponto de vencer o jogo. Também não buscou, não exigiu tanto do Diogo Silva. Teve mais posse de bola, mas até aí não conseguiu produzir muito. Então a Ponte conseguiu, dentro das suas limitações, numa bola parada, numa cobrança de escanteio, chegar ao gol de empate. E agora é com o Edson Boaro para poder corrigir, para tentar
fazer com que a Ponte chegue ao gol da virada e uma possível vitória, que seria muito importante aqui no Moisés Lucarelli, para tirar a equipe da zona de rebaixamento. Muito bem, intervalo de jogo, 7 horas e 53 minutos, rápida pausa, daqui a pouco o Fábio Scheibe dá um giro no Central da Bola, trazendo mais informações, a gente comenta também um pouquinho mais desse primeiro tempo e projeta a segunda etapa, Ponte Preta 1, Cuiabá também 1. Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Cuiabá. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Senadora Mara Gabrilli. Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD. Filie-se ao PSD. Ponte Preta, Cuiabá. Júlio Nascimento. Muito bem, são 7 horas e 57 minutos. Só para corrigir uma informação, né? Eu mandei um correspondente lá averiguar o que estava acontecendo. Né? Alguns torcedores se confundiram. Acharam que tinham ex-dirigentes da Ponte Preta aqui, inclusive a figura do Sérgio Canielli. Mas não, são os dirigentes do Cuiabá que estão aqui acima da cabine. E aí eles gritaram o gol do Cuiabá na hora do gol. E aí na hora do gol da Ponte, a torcida foi lá se dirigia a essa torcida a diretoria do Cuiabá que está presente. Então, não tem nenhum ex-dirigente da Ponte presente nas vitalícias. Não tenha sido, pelo menos, criticado e xingado, né?
Ó, mas tem um que parece muito, viu? Tem um, né? Um rapaz grisalho ali, mas é do Cuiabá, Não, mas você sabe que tem um correspondente aí, Lupe, eu mandei ele averiguar lá. Mas não, tá ele tudo vai, certo. sabe por quê? Porque ele tá querendo... ele tá querendo uma troca aí. Então. Não, assim, acho que eu falei muito, né? Sim, falou demais. É isso. Bom, 7 horas e 58 minutos, central da bola com o Fábio Scheibe. WhatsApp fervendo, Fábio Scheibe. Tá vendo passagem aí, né? É isso aí, o pessoal já tava animado com o Carnieri aqui também, que você tinha falado que estava por aí também. Um engano, infelizmente um engano para muitos torcedores aqui, que já pedem a volta do próprio ex-dirigente aqui, do ex-presidente para a Ponte Preta para salvar a macaca, dizem muitos aqui, como o Edson Antunes, tá lá no Proença, tá mandando mensagem pra gente, falando, não deixa ele sair do estádio, o Carnieri, não, porque ele tem que ficar aí, cara. Eu acho muito difícil o Carnieri vir ao estádio, inclusive, cara. Hoje, na atual situação política. Assim, na atual situação política, assim, seria... Por isso até que me espantou no primeiro momento. Mas não passou de mal entendido, Fábio Scheibe. Mas causou alvoroço aqui também. A Sônia, a Brigitte tá mandando mensagem aqui pra gente também. Tá no Jardim Flamboyant, tá querendo que o Carnieri volte também para a Associação Atlética Ponte Preta. Quem tá conosco é o Reinaldo Aparecido, sempre participando com a gente aqui, mandando mensagem. Boa noite, diz ele. Assim como a Sandra de Campinas. Boa noite. Como exigir bom futebol da Ponte se os jogadores não recebem os salários há muito tempo? Tem essa questão também. Menos mal que os jogadores estão se empenhando bastante, né? E mesmo assim conseguiram até o gol de empate agora no final desta primeira etapa. Um abraço também pro Paulo Kikuchi, sempre fazendo uma análise aqui, falando boa noite aos amigos da CBN. Ponte Preta me parece estar sem confiança, ninguém se posiciona para receber. E o Cafu, numa jogada que ele diz aqui, ficou sem jogada, aí perdeu a bola, time sem confiança. E olha que o Cuiabá não joga nada, diz o Paulo Kikuchi, tá sofrendo também. O Rei do Espetinho tá conosco aqui, manda um abraço especial para você, Júlio Nascimento. Tá o Cearazinho aqui mandando mensagem para você. Lembrando que no outro jogo, intervalo de jogo também, nos aflitos, lá no Clássico Nordestino, o Fortaleza acabou marcando no finalzinho, tá vencendo o Náutico por 1-0. Gol contra, sabe de quem? Júlio Nascimento. Gol contra. Qual jogo? Náutico e Fortaleza, gol para o Fortaleza. Matheus Silva. Exatamente, de cabeça marcou o gol para o time cearense, para o Fortaleza. Matheus Silva aos 44 minutos da primeira etapa marcando contra, após um lance que foi cobrança de lateral. Um lateral na área, o Matheus Silva meteu o cucuruto para a rede, só que foi ao contrário, marcando 1-0 para o Fortaleza contra o Náutico. Boa, Fabião, boa. Então, já dizendo para os ouvintes aí, né, quiserem continuar participando pelo nosso WhatsApp, fiquem à vontade, 991869070. Vamos para a análise agora do que foi o primeiro tempo e, claro, projetar a segunda etapa. Hora de análise com Gabriel Castro. O comentário do jogo. E aí, Gabi, Ponte 1, Cuiabá também 1, Gabi. O resultado esperado para este primeiro tempo de empate pelo que as equipes produziram. Então não é à toa que as equipes estão na zona, a Ponte está na zona de rebaixamento e o Cuiabá está muito próximo dessa condição, com 5 pontos separando as equipes na tabela de classificação. Foi um jogo muito equilibrado durante todo o primeiro tempo, pendendo um pouco mais para a equipe do Cuiabá, que teve mais posse de bola, que em determinado momento conseguiu fazer uma blitz, fazer algo diferente, incomodar a Ponte, mas não incomodou o Diogo Silva. Por isso que eu cito que o empate foi o resultado mais justo, porque o Cuiabá, ele rondou a área da Ponte. Então ele criou bastante aqui pelo lado esquerdo, ele cruzava, mas ninguém conseguia finalizar. Não é à toa que o Rodrigo Rodrigues não tem nenhum gol neste Campeonato Brasileiro da Série B, porque não tem presença de área, porque não consegue finalizar. E ficou devendo hoje, ele faz um ou outro drible, mas não tem aquele poder ali, não tem aquele centroavante. E faltou isso então para a equipe do Cuiabá. A Ponte conseguiu explorar sem esse centroavante. Então o Cuiabá, quando chegou ao campo de ataque, chegou com muito perigo, porque a equipe da Ponte também é muito limitada tecnicamente, mas não conseguiu, com a bola rolando, balançar as redes. Só que este gol saiu do escanteio. Eu citei ao longo da transmissão que era uma Ponte Preta estática, uma Ponte Preta que não se mexe muito. Concordo com o Paulo quando ele diz que é uma Ponte Preta sem confiança, então o jogador não se apresenta, o jogador não sai da marcação, o jogador acaba não movimentando como deve. E não se movimentou no lance do escanteio, por isso que o Cuiabá conseguiu, na antecipação do João, marcar o primeiro gol.
É uma Ponte Preta que sentiu o gol, que demorou para engrenar, mas que conseguiu, devolveu na mesma moeda, saindo num gol de escanteio pelos pés do Elvis. A vitória da Ponte passa pelos pés do Elvis. Ele precisa ter fome de vitória, ele precisa querer jogar, ele precisa se apresentar, precisa lançar o Potker, o David da hora, quem tiver no ataque. Já o Lupe vai confirmar pra gente as alterações da Ponte. Provavelmente o Jonathan Cafu saiu. Porque Baianinho, isso mesmo. Baianinho, né? Porque fez um péssimo primeiro tempo o Jonathan Cafu. De fato, sai então, entra o Daniel Baianinho, que tem que ter 1 contra 1 melhor. Precisa sair da marcação. Precisa ajudar o Júlio, que é um lateral direito, que faz a ultrapassagem. Então a Ponte precisa mais no segundo tempo. Não tá muito difícil, porque o Cuiabá é uma equipe limitada. Mas precisa finalizar mais, precisa acertar cruzamento. Se quiser cruzar mais, o Potker tem que estar mais próximo da pequena área. É uma estratégia, você vai cruzar, ok, mas precisa ter alguém lá para poder aproveitar esse cruzamento. Então vamos acompanhar como é que vai ser essa Ponte Preta deste segundo tempo. Precisa querer um pouquinho mais a posse de bola e querer mais para poder sair com a vitória e a saída tão esperada da zona do rebaixamento. Muito bem. Júlio. Eu tô vendo um lance aqui, agora a Ponte publicou um vídeo. Alguns estão dando gol contra do 88, tá, Lupe? Eu fiquei com essa sensação também, mas eu tava... Sei não, hein? Parece que o Tarek ajudou mesmo. Sei lá. Enfim. O quarto árbitro subiu 7, tá? Mas não tem ninguém com a 7 na Ponte. É o 19 que tá indo embora. Cafu ficou no vestiário. Daniel Baianinho com a 26 vem pro jogo. O Cuiabá é o mesmo. Boa, então, Daniel Baianinho em campo. Vem aí correria no lado do time da Ponte Preta. Vai começar o segundo tempo. Saída de bola dessa vez agora será da equipe do Cuiabá. Autoriza o árbitro, mexe na bola, PP. Começa a segunda etapa. Ponte Preta, Cuiabá. Pode ligar que tem jogo, tem muita emoção pra você. Segundo tempo de Ponte 1, Cuiabá também 1, tá tudo empatado. O time da Ponte Preta tentava descer para o campo de ataque. Barcelos acaba cometendo a falta, segundo o árbitro, para reclamação do camisa 14. O jogo parado, primeira falta já marcada na movimentação da equipe do Cuiabá. Ô, Júlio. Pois não, Lupe? Você já pegou aí que o quarto árbitro tá doidão, né? Então, quando tiver mais de 2 mudanças ao mesmo tempo, o senhor vai com calma comigo, hein? Beleza, vamos devagarinho. A bola vai sobrando com o João Basso para o time do Cuiabá. Tenta sair jogando para o campo de ataque. Elvis recupera, entrega a bola com Da hora faz um passe para a chegada do Potker para Elvis, mas perde a bola. Calma, Potker. Falta. O jogo tá parado, falta marcada contra o time da Ponte Preta. Primeiro minuto do jogo. Ponte Preta empatou o jogo, hein? Com Tarek dividindo com o David Miguel. Depois de João Basso abrir o placar, os 2 gols na bola parada. A bola vai sobrando para o time do Cuiabá, para o campo de ataque. Railan dominou pela ponta direita, ele movimenta, busca a opção, se apresenta lá na frente, entregou no comando para Raul ajeitou, soltou essa bola no apoio, tentou a cavadinha lá para o campo de ataque. A bola passa por todo mundo, se perde, vai embora a linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para o goleiro Diogo Silva fazer a cobrança pelo campo de defesa. Vem na movimentação, Diogão para o time da Ponte. Vai sair jogando lá atrás. São os primeiros movimentos do segundo tempo, 1 minuto e 30. Quase 2 minutos na segunda etapa. A Macaca tentando quebrar uma sequência de 5 jogos sem vencer. Nesse período, são 4 derrotas de empate na última rodada contra a equipe do Botafogo. Potker lançado lá para o campo de ataque. Ele tenta jogar do lado direito com Tarek. A bola bate na marcação, voltou lá para o campo ofensivo para Júlio. Júlio dominou, movimentou, soltou para a chegada do campo de ataque do Baianinho para Júlio. Recuou para Palácios. Palácios se livra da bola, lançou. Potker tentou o domínio da grande área. Sai Marcelo Carné do gol para fazer a defesa. Antônio Lupe. A bola acabou correndo um pouquinho quando o Potker fez o domínio. E aí o Marcelo Carné acabou saindo nos pés do jogador da Macaca. Pegou só a bola, fez a defesa, evitando a finalização de William Potker. Sai jogando para o campo de ataque o time do Cuiabá. Bola solta pela ponta direita para Railan. Railan tentou o passe lá para a ofensiva. Entrega no comando para a chegada do Caleb. Caleb na esquerda para Vitor Mendes. Vitor Mendes se manda, vai embora. Faz o passe com o Marlon. O Marlon dominou. Escapou a bola dele. Danilo bola. Lateral marcado é para o time da Ponte. Fazer a cobrança vem com o Júlio. Tem pressa o time da Ponte. Júlio procura opção. Se apresenta o Tarek. Se apresenta o Elvis também. Léo Gomes também tá por ali. O Júlio busca opção, devolveu para Elvis. Elvis se livra da bola, coloca para correr no lado direito o Baianinho. Ele tem a velocidade, mas antes dele chega a marcação. Baianinho briga por ela. Opa!
Ficou pedindo ali o escanteio, a arbitragem está dando tiro de meta, Lupe. Eu ainda fiquei com a sensação que o Baianinho foi derrubado ali pelo jogador da equipe do Cuiabá. E a bola pegou por último no camisa número 4, no Vitor Mendes, só que o assistente que estava do lado do lance marcou ali o tiro de meta para a equipe do Dourado. Ponte atacando à esquerda nas cabines de rádio e televisão, atacando em direção ao gol da entrada principal. O Cuiabá atacando em direção ao gol da linha do trem. E o Cuiabá que vem para o campo de ataque, vem descendo com Marlon pela ponta esquerda. Marlon domina, entrega a bola na metade do campo com Caleb. Caleb dominou, girou, soltou para PP. PP tentou 2, foi desarmado. A bola volta para o time da Macaca, volta com o Léo Gomes, solta a bola com o Elvis. Elvis faz o lançamento lá para o campo de ataque. A bola muito forte, sobra para o time do Cuiabá sair jogando com tranquilidade. A bola recuada lá para o goleiro Marcelo Carné. Marcelo Carné vai sair jogando, entrega a bola lá no comando de ataque, procura opção. Potker faz a sombra, se apresenta, pede bola também lá do lado direito. O Peixoto sai jogando o Cuiabá com tranquilidade. Peixoto tá lá no campo de ataque, um bolão para PP. A bola acabou escapando dele. PP foi desarmado pelo Léo Gomes, que entrega a bola com o Tarek. Tarek para Baianinho pela ponta direita. Baianinho escapou da marcação do primeiro, colou para Potker. Antes dele chega a marcação do time do Cuiabá e ficaram pedindo ali o recuo. Mas o árbitro entendeu que não. O jogador do Cuiabá tentou dominar, não conseguiu. E aí a bola ficou com o Marcelo Carné. E já coloca o Cuiabá para o campo de ataque, vem com o PP, aberto na ponta esquerda, faz o lançamento para Rodrigo, lado esquerdo do campo, contra a marcação do Palácios. Palácios sai no combate, coloca a bola para fora, é lateral. Arremesso manual marcado é a favor do time do Cuiabá para fazer a cobrança pelo campo de ataque. 4,5 é o segundo tempo. O time do Cuiabá vem descendo para o campo ofensivo, vai pintar cruzamento na grande área. Marlon dominou, entregou, soltou lá atrás, solta a bola no comando para Caleb. Caleb para David Miguel, tentou tabelar, foi desarmada, a bola volta para o time da Ponte, afasta Léo Gomes, tira o perigo, ficou pedindo a falta. O Elvis também pediu toque de mão, que a arbitragem entendeu que houve. Por isso o jogo está parado, falta lá atrás. No campo de defesa da Ponte, vai sair jogando com cobrança de falta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos cravados no estádio Moisés Lucarelli ao segundo tempo. Série B do Campeonato Brasileiro. Vem Ponte pro campo de ataque, Potker dividiu, a bola fica com Marcelo Carné. 5 minutos do segundo tempo. Atenção, torcedores. Ponte Preta. Tarek barra David Miguel contra. Pro Cuiabá também, diz aí Fábio Scheibe. Central da bola. Mercadão da bola, enquanto o elenco principal descansa durante o período de férias, a diretoria do Flamengo mapeia o mercado em busca de reforços. Um dos nomes que está no radar do clube carioca é de Thiago Almada, do Atlético de Madrid, e ídolo recente do Botafogo. Apesar do interesse, Almada somente vai responder após o final do Mundial. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo, tem futebol para você. Jogo reiniciado, foi parado para atendimento do jogador do Cuiabá, já tá tudo bem com ele. O João Basso domina, faz o lançamento lá pro campo de ataque. Marcelo sobe de cabeça, afasta o perigo, mas afastou mal. A bola voltou com o Peixoto. Peixoto atravessou, bola do outro lado. Bola forte demais pro David Miguel. Vem Júlio na cobertura, afasta pro time da Ponte, foi inteligente. Agora o camisa 20 ganha um arremesso manual. Palácio está pertinho dele, pedindo bola. O Tarek também, ele faz o levantamento lá para Baianinho. O Baianinho escapa da marcação, pediu a falta, a arbitragem deu. Baianinho entrou querendo Gabriel Castro e esse começo do segundo tempo, 1-1, Gabi. Muito diferente do Jonathan Cafu. Ele pega a bola e vai pra cima. 1 contra 1, ele tá levando a melhor. Então, um jogador para ser explorado, tá na ponta direita. Tem o Júlio, que é o lateral direito que ataca bastante, então precisa ter essa ajuda, o fechamento do Potker próximo dele e a Ponte atacar bastante por aquele lado. Na ponta direita entrega a bola com Palácios, Palácios domina, entrega agora rapidamente com Léo Gomes. Léo Gomes coloca para Potker, Potker de cabeça, ajeita para Baianinho, briga na velocidade, Potker vai voltar com ele, ainda ele, Potker tentou atravessar a marcação, conseguiu, puxado pela marcação do primeiro, Potker invadiu grande área, levantou, afasta a defesa do Cuiabá, tira o perigo, buscava o David da hora. Rebote na Ponte, vem com Tarek, ladrão, ninguém avisou. Recupera Rodrigo Rodrigues, já perde a bola de novo, fica perde, ganha danado. Ninguém coloca a bola no chão, agora Barcelos vai tentar ajeitar para o Léo Gomes para Barcelos, um bolão. Agora sim, Barcelos acalmou o jogo. Ele faz o passe lá atrás, volta a bola com o Lucas Cunha entrega no comando para a chegada do Tarek, Tarek para Lucas Cunha, aberto pela ponta esquerda, faz o passe para David da hora tentou o passe de primeira, não tinha ângulo, ele prefere voltar, entrega a bola com Lucas Cunha vai tentar atravessar o jogo, solta a bola com o Elvis, bolão, Elvis para William
William Potker invadiu grande área, deu pra trás, pra ninguém. Era por baixo essa bola, hein, Antônio Lupe? Aí eu não entendi o que o Potker quis fazer, se era pelo chão, pelo ar, não sei. O passe do Elvis foi sensacional, mas agora a intenção do Potker pra achar um companheiro foi péssima. Palácio está jogando pro time da Ponte, 7, quase 8 do segundo tempo. Vem pro campo de ataque, Léo Gomes dominou, girou pra cima da marcação do primeiro, rolou essa bola lá atrás com Tarek. Tarek movimenta, busca opção, trabalha lá pela ponta esquerda, no comando agora para a chegada do Barcelos. O Barcelos tentou passe por dentro para Léo Gomes na ponta direita para Tarek. Tarek levanta a cabeça, se apresenta Júlio, pede desesperadamente. Tarek não teve confiança para fazer o passe, ele prefere voltar com Palácios para Lucas Cunha. Lucas Cunha se manda, vai embora o zagueirão, pede Barcelos pela ponta esquerda, já recebeu Barcelos, pediu de volta a Cunha, vem Ladrão, entregou para Léo Gomes de primeira para Tarek, limpa o lance, Cuiabá agora encurralado. O time da Ponte Preta troca passes, vem com paciência, Macaca, lá vem Tarek domina, procura opção, lado direito do campo tem Júlio, se apresenta Elvis, vem buscar a jogada, Elvis ainda ele na condução, tentou na cavadinha para Baianinho tentou fazer o drible, foi desarmado, a bola volta para o time do Cuiabá, tenta agora com calma o Cuiabá colocar a bola no chão e faz o lançamento para ninguém, Marlon. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Vem Potker pro campo de ataque, invadiu grande área, cruzou para trás para Barcelos, tentou ajeitar, não conseguiu. Era uma jogada muito difícil de dar certo, hein, Antônio Lupe? Muito difícil, só que mais uma vez o Elvis consegue furar aí a defesa da equipe do Cuiabá, porque ele achou o Potker pelo lado direito. O Potker fez o cruzamento lá do lado esquerdo, onde estava o Danilo Barcelos, que tentou jogar a bola para dentro da área, mas não foi feliz na jogada. Melhor para o Cuiabá, que ganhou o tiro de meta. Júlio, o momento todo da Ponte, agora é aquele momento de intensificar. O Cuiabá não consegue ficar com a posse de bola, erra muitos passes. Então é o momento de fazer agora sim uma marcação, pressão, recuperar essa bola, continuar com essa paciência, porque a Ponte começa a rondar a área do Cuiabá. Lá pro campo de ataque o time do Cuiabá tenta sair jogando com o Rodrigo Rodrigues, chega Tarek na cobertura, tenta afastar a bola, ela volta para David Miguel. David Miguel briga por ela, vai pro solo, pede a falta, a arbitragem manda seguir, a bola fica com o Baianinho, que deu a falta agora pra Ponte. Bola prensada ali, por isso o jogo tá parado, falta marcada a favor da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 10 minutos e 20 é o segundo tempo, estádio Moisés Lucarelli. Atenção, torcedores. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Cuiabá. 1 pro Dourado. Central da bola. No outro jogo da noite pela Série B, o Fortaleza segue vencendo o Náutico por 1-0 no Estádio dos Aflitos. Com esse resultado, o Fortaleza está subindo para a 4ª colocação, 21 pontos. O Náutico cai para a 6ª colocação, com 19. Futebol Globo CBN. Mexe, vai! Camisa 88, David vai embora no Cuiabá, entra o 91, Luiz Soares. Luiz Soares com a 91 vem para o jogo na vaga do 88 do Cuiabá, o David. E o Vinícius Peixoto com a 29 foi embora, entrou o 41, Cauã Christian. Cuiabá vem para o campo de ataque, domina pela ponta esquerda, busca a opção, perde a bola, Baianinho entrou querendo. Ele entrou querendo, o Baianinho. Ele tenta o desarme, ficou pedindo a falta, a arbitragem manda seguir. Agora a torcida vai à loucura porque o Baianinho pediu a falta. Ele deu vantagem na sequência, a falta marcada do Júlio pra cima do jogador do Cuiabá. Falta já cobrada, vai-se embora pro campo de ataque o time do Cuiabá, entregando o jogo lá na ponta direita, busca a opção, solta a bola no apoio pela ponta direita com Caleb. Caleb domina, faz o passe para João Passo para PP. Railan pediu no comando, PP segura, trabalha lá na ponta esquerda. Ele procura espaço, Railan chegou, consegue o passe, não conseguiu, a bola se perdeu na lateral. Ele tomou um chega pra lá do Pote, que ficou bravo também o Railan. Vida que segue feliz, lateral marcado pro time da Ponte. Pois não, Lupi? É só pra deixar claro, porque alguém tá ouvindo a CBN e pode ter entendido Luiz Soares no Cuiabá, mas não é aquele, tá? Do Uruguai, que gosta de morder as pessoas. Esse é outro, camisa 91, jogador do Cuiabá, que é
Tem o mesmo nome do Luiz Soares, mas não é o Luiz Soares, entendeu? É um chará da Shopee, né? Porque é Soares, né? Outro é Soares. Exatamente. E vem pro campo de ataque, bola lançada na ponta esquerda, Marlon afasta Tarek, tira o perigo, Baianinho fica com ela, contra-ataque na ponte, o Elvis tá pertinho dele. Elvis pede bola, Baianinho segura, arranca, William Potker pediu no comando, Baianinho, ainda ele, foi pra jogada individual, ajeitou pra Potker, invadiu grande área, bateu, a bola desviada, encaixa Marcelo Carné. Rapaz, o Baianinho foi limpando todo mundo, hein, Lupe? Foi entrando na defesa do Cuiabá como quis. O Daniel Baianinho, camisa número 26, deu passe para o William Potker, que tinha muita gente na frente para finalizar. Mesmo assim, ele tentou um desvio e a bola ficou fácil para o goleiro do Cuiabá, o Marcelo Carné. E vem pro campo de ataque o time do Cuiabá, Palácios desarma, afasta para a defesa da ponte, entrega a bola na ponta direita, volta no comando para Tarek, Tarek entrega com o Elvis, Elvis tem a passagem do Potker, Potker pediu, fez o corredor ali também, o Júlio, bola para ele, Júlio vai pintar o cruzamento na grande área, Potker pediu atrás, é para ele, levantou a cabeça, Barcelos pediu na grande área, pintou cruzamento para Baianinho, afasta a marcação, tira dali, Barcelos pega o rebote, entrega lá atrás, volta a bola com o Tarek, Elvis está pedindo desesperadamente sozinho, lá na ponta direita, é para Elvis, caprichou, cruzou na grande área, o desvio, afasta a marcação, a bola voltou para Júlio, bateu, a bola fica viva, vai entrando, pra fora, não entra, não entra, não entra, não entra, impressionante. O Potker não conseguiu empurrar ela pra casinha, Lupe. Depois da finalização do Júlio, lateral direito, ele acabou finalizando. A bola deu um leve desvio no camisa número 16, o Léo Gomes. E ela foi em direção ao gol, mas acabou ali trombando no morrinho o William Potker. Até que tentou, mas não conseguiu. Quase a macaca vira o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Perde uma chance incrível a alvinegra. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 14 minutos, 14 do segundo tempo, 1-1, tá tudo empatado. Tudo igual por enquanto no Majestoso. Ponte Preta e Cuiabá. Cuiabá vem pro campo de ataque. João Basso tenta o passe ali, o Potker chega rasgando tudo, rasgando emoções, a bola falta ainda para Vitor Mendes. O Vitor Mendes domina pela ponta esquerda, tenta o levantamento lá para o campo de ataque, ele volta essa bola com o Vitor para a chegada do Raul. O Raul levanta a cabeça, vem carregando por dentro. O time do Cuiabá troca passes pelo campo de defesa, se movimenta lá da esquerda do campo. O Caleb pede por dentro, faz o lançamento para Railan. Railan dominou, colocou no chão. Caleb se apresenta para ele o toque, dominou. Cauã Christian pede lá no campo ofensivo, ele prefere recuar, solta essa bola lá atrás. Luiz Soares está perdido. Vitor Mendes prefere o passe para a ponta esquerda para Marlon. Marlon escapou da marcação, pintou cruzamento na grande área. A bola está viva, tentou o desvio. PP, a bola saiu em linha de fundo. O árbitro está apontando, dando o escanteio. Como diz os mais antigos, tiro esquinado, Antônio Lupe. É o esquinado ali no quarto de círculo, né, Júlio Nascimento? São nomenclaturas antigas, não é mesmo? Escanteio para o Cuiabá, cuidado Ponte Preta. Foi assim que saiu o gol do Dourado, por isso a atenção redobrada ali do goleiro Diogo Silva. E eles diriam assim, ó, vem o Jaqueta 6 e o Jaqueta 8 para a cobrança. Atenção, autorizado, vem para a cobrança do escanteio, PP e Marlon. Marlon abdicou de fazer a cobrança, deixou apenas a responsabilidade para o PP. Autorizado, pé direito na bola, preocupação na grande área da Ponte, PP pintou cruzamento, a bola foi muito forte, vai embora na linha de fundo, apenas o tiro de meta. Pois não, Gabriel Castro, a hora de análise aqui da CBN. 1-1, tá tudo igual, Gabi. Já que o Daniel Baianinho entrou muito bem, né, com vontade, querendo o jogo, uma alteração que o Edson Bora pode pensar é a entrada do Miguel. O Miguel também entra muito bem, é um jogador que, iluminado no Campeonato Brasileiro da Série C para a Série B, ele entrava, ele fazia gol, ele sofria pênalti, ele consegue finalizar de fora da área. Então, com o David da Hora não conseguindo produzir ofensivamente, é uma alteração que ele pode começar a pensar. Bom, o Daniel Baianinho tá dando a velocidade e a dinâmica que o ataque precisa, então o outro lado precisa aparecer também. Então a entrada do Miguel entraria para poder corrigir isso, porque a Ponte fica muito penso só pro lado direito. E vem para o campo de ataque o time do Cuiabá. João Basso faz o passe lá no campo ofensivo, deu certo. O Cauã Christian ajeitou para Caleb, pintou cruzamento, tira Júlio. João Basso é bom zagueiro, hein, cara.
ajuda muito na construção do jogo, impressionante. A bola chega no campo de ataque lá do time do Cuiabá, vem com o Raul entregou, soltou no comando para PP ajeitou para Caleb de frente pro gol, virou um passe para Cauã Christian, bateu cruzado, espalma Diogo Silva, espalma, salva a Ponte. A bola voltou mais uma vez, Cauã Christian na ponta direita, com novo cruzamento na grande área, tira, Júlio furou, mas deu certo. A bola volta para Baianinho. Deixa a bola sair pela lateral, não, controla, vem carregando pela direita, se manda, vai embora, pede no apoio, faz a cavadinha no comando para Júlio, bolão, Potker se manda, pede bola em profundidade, é para ele o lançamento para Potker, ele já fez o X, o Baianinho pediu bola na grande área, Potker entregou para ele, Baianinho de frente pro gol, afasta a marcação do Cuiabá, tira em cima da linha, a bola vai sobrando para a chegada do Barcelos dividiu, o da hora vai brigar por ela, mas vem na cobertura, Railan, tira o perigo, coloca a bola para fora. Já vem o 32 na Ponte também. É o Kenningson, né? Mas por enquanto quem mexe é o Cuiabá. Saiu meia dúzia. O Marlon e também o 5 Caleb. Marlon e Caleb deixam o campo no Cuiabá. 14, Eric e o camisa 53, o Everson, estão entrando no jogo. Os dois são jogadores de meio campo, são volantes. O Everson, 53, e também o Eric, camisa número 14. Deixarão o campo o meia dúzia Marlon e também o 5 Caleb. Daqui a pouco eu confirmo as mexidas na macaca, Júlio. Quem que é o 35 da Ponte, Lopes? 35 da Ponte é o Gustavo Teles. Ah, o Gustavo Teles. Ele tá ali também? Tá ali também. Então é ele e o Kevson, mas a placa até agora não subiu. Apenas para os jogadores do Cuiabá. E ele treinou, né, durante a semana com o Kevson na segunda linha, né, com o Barcelos, não necessariamente na vaga do Barcelos. Daqui a pouco vai mexer a Ponte, Gabi. O Léo Gomes, né, já caiu no gramado ali, provavelmente a entrada do Gustavo Teles, que também dá uma dinâmica importante para o meio-campo. Gosto do jogador, ele chama a responsabilidade nessa questão de construção, dá uma dinâmica interessante, é uma alteração boa. E vem para o campo de ataque do Lucas Cunha, jogada perigosa do Lucas Cunha, correu risco, perdeu a bola, deu contra-ataque para o time do Cuiabá, vem na ponta esquerda, na velocidade, Everson, um lançamento pela ponta, vai pintar cruzamento da grande área, Eric cruzou, a bola desviada, vai entrando, Casinha! Gol do Cuiabá! Olha o risco que o Lucas Cunha correu. Foi brincar no meio-campo de ser volante, perdeu a bola, virou um contra-ataque gigantesco do Cuiabá. A bola foi lá na ponta esquerda, houve o cruzamento, ela desviada no meio do caminho. O time do Cuiabá consegue mergulhar e mandar para o fundo do gol para fazer o segundo Cauã Christian. Cauã Christian amplia a vantagem com a número 41. Atenção, torcedores. Ponte Preta. 1 para Ponte. Cuiabá. 2 para o Cuiabá. Eu tive até a impressão de um impedimento, mas sem tanta convicção assim, viu, Antônio Lupi? E o goleiro Diogo Silva também levanta o braço pedindo a posição irregular do camisa número 41, o Cauã Christian, que acabou fazendo o gol. Mas um vacilo tremendo da defesa da Ponte Preta, principalmente do Lucas Cunha, que acabou perdendo a bola e originou o contra-ataque da equipe do Dourado. Cruzamento veio da esquerda, foi lá para a direita, onde estava o Cauã Christian, que mandou a bola para o fundo da rede. Gol validado, Cuiabá faz o segundo aqui no Moisés Lucarelli. Cuiabá 2, Ponte Preta 1. E o Edson Bar mandou todo mundo voltar, né, pelo jeito. Acho que não vai mexer mais não. Ô, Julio. Pois não, Fábio Scheibe. Havia dúvida porque na hora do cruzamento, no meio, na grande área, na verdade, na marca do pênalti, há um desvio do jogador do Cuiabá, mas o jogador que vem por trás, que acaba finalizando para o gol, está na mesma linha que o jogador da Ponte, portanto, não havia impedimento. Muito bem, o lance foi até rapidamente chegado, né, e validado até com rapidez. E o Bora cancelou mesmo as alterações, hein? Mandou todo mundo pro banco de novo. Eles estão ali no banco de reservas ali, não foram pro aquecimento. Estão ali no banco de reservas da Ponte. E vem pro campo de ataque o time do Cuiabá, bola solta pela ponta esquerda, agora chega por baixo o jogador da Ponte, rasgando emoções ali, o Daniel Baianinho. A arbitragem deu a falta, mas sem o cartão amarelo, pelo menos por enquanto. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 22 minutos, quase a metade desse segundo tempo. Estádio Moisés Lucarelli, atenção, torcedores. Ponte Preta. 1 pra Ponte. Cuiabá. 2 pro Cuiabá. Central da Bola.
A CBF demitiu o chefe de comissão de arbitragem, saiu Rodrigo Cinta, entrou Sandro Meirahit, que estava lá nos Estados Unidos, então ele volta com o papel principal aí na arbitragem como chefe da comissão de arbitragem da CBF. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol pra você. E vem pro campo de ataque o time da Ponte. Danilo Barcelos pede ali pro Da Hora segurar pra fazer o passe. Recebeu, Da Hora tentou a devolução, acaba perdendo a bola. E agora o Barcelos chegou rasgando emoções ali, consegue desarmar. Entrega a bola com o Lucas Cunha. O Lucas Cunha dominou, entregou pra Léo Gomes. Léo Gomes pela ponta direita faz o passe para Júlio. O Júlio vem carregando em profundidade. Vai na cavadinha pra chegada do pote, que ele foi pro solo, pediu falta. A arbitragem entendeu que não. Segue o jogo, ela volta para Eric Melo, já coloca para correr na ponta esquerda. O time do Cuiabá vem descendo em profundidade. O time do Cuiabá entrega a jogada pelo meio, tenta o passe para PP, escorregou o PP. Ela fica de graça para o Barcelos. O que tá dando ali? Falta? E agora vai mexer o time da Ponte. Mudou o Kevinson fica, mas agora vai entrar o 17 do P. 18, David Da Hora vai embora para a entrada do Miguel. Miguel, 17, vem para o jogo no lugar do Da Hora e sai o 16 da Ponte, que é o Léo Gomes. Léo Gomes, 16, vai embora. Entra o Gustavo Teles com a 35. Gustavo Teles, 35. E também o 17, Miguel, entram no jogo na vaga de David Da Hora e Léo Gomes. Aí, Gabi, você até falava da opção do Miguel, né? E o técnico Edson Boara acaba mudando aí o Kevinson pelo Miguel. Duas questões. A primeira é a irresponsabilidade do Lucas Cunha, zagueiro da Ponte, né? Zagueiro não sabe sair jogando, ele não tem capacidade pra fazer isso. Ele era um dos últimos... Ó, o Cuiabá. Bola lançada pra Cauã Christian de frente pro gol, pintou o gol, bateu Diogo Silva! Salva a Ponte mais uma vez do camisa 12. Mais uma chance perigosa, pois não, Gabi? E nas costas do Lucas Cunha, né? Então saiu jogando e a Ponte sofreu gol porque tinha poucos defensores no erro do zagueiro e agora ele não consegue fazer a marcação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, o Edson Boaro demora muito. Ó o Miguel. Olha o Miguel, bateu pro gol, bateu pra fora. E o segundo ponto é a demora para fazer as alterações, né? No intervalo já poderia ter sacado o David Da Hora, da mesma maneira que ele sacou o Jonathan Cafu, o David Da Hora também. Fez hora extra em campo. Não justificou a entrada como titular nem neste segundo tempo. Você precisa de um atacante que tenha esse 1 contra 1, que tenha o drible. Tudo bem, o ponta hoje ele volta, ele faz a marcação, mas a Ponte joga em casa, ela precisa pontuar. Igual o Daniel Baianinho, com todas as suas limitações, ele entrou, mas demonstrou mais vontade, tá correndo mais, tá tentando se movimentar, sendo uma opção de jogo. Então entra o Miguel para ser esse jogador também do lado esquerdo. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola solta pela ponta direita, vem com o Júlio, 25 minutos do segundo tempo. Lá vem Júlio, tentou jogada na ponta direita, acaba perdendo, mas a bola volta para Daniel Baianinho. Lá vem ele, o homem da velocidade, Daniel Baianinho, balançou o bolão para Potker, devolução mal agora do Potker. Não faz um bom jogo por enquanto o camisa 9 da Macaca, que agora vai lá dar o combate, briga por ela, acaba cometendo a falta. Aliás, a fase ruim do Potker dura um tempinho já, né? Isso, alguns anos. É outra alteração que ele pode pensar também, a entrada do Brandão, porque é um centroavante, você ganha na bola aérea, e aí você consegue fazer cruzamento, a Ponte estava cruzando muitas bolas no primeiro tempo, pode voltar com a entrada do Brandão, é uma alteração que ele pode pensar também. E vem pro campo de ataque o time do Cuiabá, bola solta com o Eric Melo domina, ele busca opção com o Everson, já carrega pela ponta esquerda, entrega a bola com o PP, PP faz o passe para Raul na ponta esquerda, vem no comando, o time do Cuiabá agora controla o relógio, vem trabalhando com calma, com cautela, lançamento na direção do Railan, muito forte, a bola se perde em linha lateral. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%. Que esse cara? Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos. Quem é esse cara? Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele. Menina, que cara que é esse? Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura. Felícia ao PSD. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas.
Jogo parado, agora mais uma falta ali do Emerson pra cima do Elvis. E agora a arbitragem ali tá pedindo calma para os jogadores, torcedores, calma. Falta marcada para o time da Ponte, já cobrado, bola solta agora no comando para Tarek. Tarek movimentou, soltou essa bola pela ponta direita para Júlio. O Júlio pede a passagem do companheiro, mas o baianinho não conseguiu se desvencilhar da marcação. Ele foi obrigado a voltar com Palácios. Devolve a bola com o Diogo Silva. Diogo Silva à vista, Lucas Cunha. Lucas Cunha dominou, procura opção, se livra da bola, manda lá para frente para Barcelos. Barcelos sobe de cabeça, não consegue, domina, ela sai em lateral. Arremesso, o manual marcado para o time da Ponte a fazer a cobrança. Agora o Elvis, ele tá conversando com o Barcelos. O Elvis quer cobrar o lateral. O Barcelos falou, dá aqui, cara. Dá a bola aqui. Deixa que eu cobro. E agora sim o Barcelos faz a cobrança, manda a bola lá em profundidade para a chegada do Potker. O Potker tentou jogar individual, falta. O jogo tá parado, falta marcada. O Potker tá doidinho para arrumar uma confusão hoje, viu, Lupe? Tá doidinho. Ele quer descontar a fase ruim dele nos outros. E a gente sabe que quando o salário não cai, a nossa cabeça como homem fica perdida, né? Mas aí tem que ter inteligência emocional, né? Tem que ter inteligência emocional porque ele pode receber um cartão vermelho e prejudicar ainda mais a equipe, mesmo não justificando aí esse erro da diretoria de não honrar com o pagamento dos atletas. Elvis está na cobrança da falta, vem bola na área do Cuiabá. Falta para fazer a cobrança. O Edson Boar perguntou pro Lauro, que tá meio que de auxiliar dele, quantas paradas ele tinha. Que acho que ele vai mexer picado. Lá vem Elvis, pintou cruzamento na grande área. Toca de cabeça, bola desviada. Volta ainda para o time da Ponte, para Elvis. Elvis dominou, deixa a bola sair em linha lateral. Tem pressa, lançamento para Teles. Teles dominou, girou, vai devolver para Elvis. Vai tentar o cruzamento. Tentou uma jogada inteligente ali o Elvis para bater a bola na marcação do jogador adversário, mas não conseguiu, ela saiu direto na linha de fundo. Vai ter alteração na Ponte. E agora sim o Kevson vem para o jogo, no lugar do Danilo Barcelos. 14 Barcelos vai embora. Kevson com a camisa de número 32 está no jogo. Tá, então, e agora o Barcelos vai lá dar um abraço no Edson Boaro. Se esforçou o Barcelos hoje, né? Gabriel Castro, acho que bem cansado, né? Mais preocupado defensivamente com ofensivamente, né? A gente viu muito mais um defensor, Danilo Barcelos, do que ajudando ao ataque da Ponte. Mas pela condição também, o retorno, muito tempo de inatividade, difícil lateral, né? Você ficar indo e voltando toda hora. Então tá voltando aos poucos, mais preocupado hoje defensivamente. E entra o Kevson com uma característica diferente, né? O Kevson vai atacar muito mais, vai fazer muita tabela ali, muita ultrapassagem junto com o Miguel, certamente. Vamos, Ponte! A Ponte é pra quem acredita, ainda dá tempo de buscar o empate. Bola solta lá pro campo de ataque, vem pra Cauã Christian. Cauã Christian dominou, girou, trabalhou essa bola pela ponta esquerda no comando de ataque pra Eric Melo. Tentou a cavadinha na ofensiva, vem Palácios da cobertura. E aí foi empurrado Marcelo de Henrique. Agora sim apitou, marcou a falta pra cima do 23 Palácios. O jogador da Ponte hoje ocupando a vaga é do Márcio Silva, machucado, como trouxe Antônio Lupe do pré-jogo. Falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança lá atrás pelo campo de defesa. Batemos, você ouviu o toque de 30 minutos, 30 do segundo tempo. Mais 15 acréscimos a serem jogados para a Ponte buscar uma reação no jogo. Diogo Silva levanta lá para Potker. Potker briga com o zagueiro, foi pro solo, falta do Potker, segundo o árbitro. Jogo parado, falta marcada aí a favor do time do Cuiabá. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 30 minutos, é um segundo tempo, por enquanto majestoso, Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta! Atenção, torcedores, Ponte Preta 1. Cuiabá! 2 pro Cuiabá. Central da Bola. Que situação em General Severiano, hein? O Botafogo sofreu nesta terça-feira a 6ª punição da FIFA, o 6º transfer ban seguido apenas nessa temporada. Desta vez a punição é pela compra de Lucas Vilauba, do Nacional do Uruguai, em janeiro. Ele foi o primeiro reforço do Fogão para essa temporada e o Botafogo sofre com essas punições da FIFA. O 6º transfer ban na temporada, Júlio. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Tá chegando, hein? Vem aí a Copa do Mundo, Brasil e Marrocos, sabadão, 7 horas da noite. Rumo ao Hexa, aqui junto com a CBN, na estreia da seleção brasileira no Mundial nos Estados Unidos. Você vai curtir todas as emoções a partir das 4 horas da tarde. O pré-jogo da CBN trazendo tudo direto do MetLife Stadium em Nova York. A bola vem sobrando agora para o time do Cuiabá. A lateral está marcado a favor do time do Dourado. Pois não, Antônio Lupe, informação. William Potker recebeu o cartão amarelo, mais um que estava na lista, hein? Tá fora do jogo contra a Juventude domingo. E vem Cuiabá, bola lançada, Cauã Christian dominou, invadiu grande área, tentou a caneta, afasta a marcação, tira dali, rebote é do Cuiabá.
Tranquilo, Cuiabá no jogo. Pede calma ali na construção do jogo. Raul entrega a bola para Cauã Christian pela ponta direita. Highlands apresenta, ele prefere o toque para João Basso, parça do Neymar. Ele faz o passe curtinho para Everson. O Everson já dominou, entregou para Cauã Christian. O passe foi muito forte, vem Lucas Cunha na cobertura. Tenta ganhar o lateral no grito. A arbitragem entendeu que não, estava pertinho do lance. Por isso, o arremesso está marcado e a favor do time do Cuiabá para fazer a cobrança pela ponta direita. E agora ali o árbitro vai conversar com o Railan, né? Tá autorizado agora para a cobrança do lateral. Sem pressa nenhuma, o time do Cuiabá. Vai mandar o lateral lá para a grande área. Executou, faz o lançamento, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Railan. Railan, mais um passe para Cauã Christian. Vai bater pro gol, travado, tira em cima da linha. A bola vai sobrando da grande área. A bola vai sobrando lá pela ponta direita do time do Cuiabá. PP tentou o cruzamento. A bola bate no Baianinho, bate no Kevson, se perde a lateral. Por exemplo, o que o Railan tá fazendo de demorar para cobrar o lateral na Copa do Mundo, Lupe. O árbitro vai apitar e vai abrir uma contagem de 5 segundos. Se ele não bater o lateral em 5 segundos, é reversão. Mais uma regra nova que o ouvinte está aprendendo. E agora o Palácio foi brigar com alguém lá. O Diogo Silva teve que tirar. Lateral marcado para o time do Cuiabá. Levantamento, tira a marcação. A bola volta para Potker. Potker tenta acelerar, vai ganhar o lateral. O time da Ponte. Arremesso manual marcado é a favor do time da Macaca lá atrás. E isso serve também para o tiro de meta, hein? Então vai ter tiro de meta. O goleiro está enrolando para bater. 5 segundos. Se não bater o tiro de meta, ao invés de aplicar o cartão amarelo, vira escanteio. Essa mais uma das mudanças nas regras para a Copa do Mundo. A partir de quinta-feira você vai curtir na CBN as emoções do Mundial diretamente dos Estados Unidos. A bola vai sobrando para Kevson. Kevson escapa na marcação do primeiro, vem carregando, faz o passe para Potker. Potker dominou, girou para a ponta esquerda, para Miguel, para cima deles Miguel. A ponte é para quem acredita, escapou no primeiro, foge no segundo aos trancos e barrancos. Consegue o passe ali, meio que sem querê-lo para o Kevson. Kevson domina, devolve lá atrás para Lucas Cunha. Lucas Cunha faz o passe para Palácios. Palácios dominou, girou essa bola pela sua ofensiva, trabalha para Júlio pela ponta direita, vai pintar cruzamento na grande área, lá na ponta direita, se manda a Ponte Preta, Teles, Tarek se apresenta, Júlio segura, é o Elvis, aliás, quem domina, Elvis tentou a cavada para o campo de ataque, por cima, Eric Melo, manda a bola para fora, lateral marcado. É pro time da Ponte fazer a cobrança pela ponta direita. Vem na pressa ali, o time da Macaca vem com o Júlio. Se apresenta Elvis, pede no comando, recebeu camisa 10. Elvis vai tentar um cruzamento, ganha um novo lateral. Tem pressa, Elvis faz o cruzamento ali para a chegada do Baianinho. Chega a marcação do time do Cuiabá, coloca a bola para fora. Escanteio pro time da Ponte, Antônio Lupe. E dessa vez o Daniel Baianinho foi inteligente. O jogador do Cuiabá até tentou cavar uma falta, mas o assistente não caiu. Escanteio para Macaca. Elvis na bola. Vai pintar cruzamento na grande área, subiu de cabeça. Lucas Cunha não consegue direcionar a fácil defesa do Cuiabá. A bola volta para Kevson pela ponta esquerda. Baianinho pede no comando. Kevson segura, Baianinho pede ainda. Kevson vai para jogar individual. Baianinho faz o pick and roll para ele passar. Ele puxou para a linha de fundo. Ainda ele, Kevson, pode jogar. Pintou cruzamento por baixo. Afasta a marcação do time do Cuiabá. Tira o perigo. A bola vai voltar para Lucas Cunha. Lucas Cunha deixa passar para quem estava melhor posicionado, mas o árbitro vai parar o jogo. Vai parar o jogo para atendimento do jogador do Cuiabá. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E agora sim o jogo reiniciado. E a posse de bola para o time da Ponte, vem com Tarek. Tarek domina, escapa da marcação, o primeiro entrega a bola pela ponta direita, vai pintar a bola na grande área. Elvis cruzou, buscava Miguel, a bola tá viva, vai sobrar para Potker, afasta Potker, briga por ela, saiu Marcelo Caroné, socando tudo. É da volta para a chegada do Baianinho. Baianinho invadiu grande área, pedalou, escapou da marcação, deixou na ponta direita. Potker não foi. Tiro de meta, Lupe.
tiro de meta e o Potker foi tirar satisfação ali com o Eric Melo, porque ele vibrou quando a bola saiu pela linha de fundo e o Potker não gostou. Mas não teve nada, lance normal, vibração para quem gostou do lance, claro que para o lado do Cuiabá que vai mexer mais uma vez, já a placa vai subir, não, já não, é agora, 897. Obrigado, eu precisava do 97 eu não tinha aqui na cartela, o 8 eu tinha, é o PP que está indo embora e o 97 é o Luiz Otávio que vem para o jogo, é a última do técnico Eduardo Barros. Muito bem, Luiz Otávio, então, com o número 27, a última alteração. Vai entrar alguém na ponte ali, deixa eu ver se eu consigo ver quem é. Brandão. Ele? 21, meu filho? Demorou também para fazer todas as alterações. É hoje, hein, Brandão? Hoje também. A bola vai sobrando lá para o campo de ataque do time da Ponte Preta. Tenta sair jogando, não consegue. Domina ali William Potker. Afasta a marcação. Lucas Cunha recuou perigosamente para o Diogo Silva, que consegue consertar. Levantamento lá para o campo de ataque. Para ninguém. A bola fica no peito do Gustavo Teles. O Gustavo Teles já trabalha pela ponta esquerda. Entrega a bola com o Tarek. Tarek faz o giro para cima da marcação. Miguel tá pedindo lá no campo de ataque. Gustavo Teles escapa na marcação do primeiro. Levanta a cabeça, procura opção. Vai atravessar na ponta direita. É na ponta para Júlio. Júlio recebeu, não tá mais comigo. Faz o passe em frente para Baianinho, passe ruim. E agora vai pintar a alteração no time da Macaca, vai embora o Potker, né, Lupe? Com a camisa número 9 entra o 21, Brandão, atacante por atacante. Sai Potker, entra Brandão com a 21, é a última do Abobrão. E o Potker cansou também. Vive uma fase ruim, né? Não falta entrega, né, Gabi? Mas tecnicamente falando, o Potker não tá numa boa fase. Mas partida muito ruim do Potker. Ele não consegue contribuir com o ataque. Por mais que ele corre, ele se esforça, mas ele ajuda mais na marcação do que como um atacante, do que finalizando. Sei que tem dedicação pro torcedor da Ponte, mas foi uma atuação muito ruim do atacante pontepretano. E agora uma reclamação a possível agressão. Vixe, o bicho pegou, hein? O Elvis tem um jogador do Cuiabá se rolando todo no chão. Não sei se é o Brandão, né? Aliás, se é o Brandão, não. Se é o PP, Luiz Otávio. Né? É o Luiz Otávio? Luiz Otávio. E o Elvis recebe cartão amarelo, mas existe uma reclamação imensa dos jogadores do Cuiabá que pedem o cartão vermelho para o camisa 10, alegando que ele agrediu o Luiz Otávio, que acabou de entrar no jogo. E o Elvis apontou o dedo para o Marcelo de Lima Henrique, falou, você viu o que aconteceu. Se você expulsar, você tá errado. Foi o que o Elvis falou para o Marcelo de Lima Henrique. Mas os jogadores da Ponte, o que a gente está falando sobre controle emocional, é muito difícil. Com tudo que está acontecendo fora de campo, as coisas não dão certo para a Ponte. É até difícil a gente ficar aqui cobrando, o cara tem que ter cabeça no lugar, o cara é experiente. Daqui da cabine é fácil falar, mas viver o campo é mais difícil, ainda mais com o salário atrasado. Tem que lidar com a frustração, né, de estar perdendo mais uma vez, estar numa situação muito ruim, de ter a cobrança da torcida, da imprensa, o próprio atleta se cobra, né, por uma situação melhor, enfim. Mas só terminando sobre o Potker, partida muito ruim, mais uma do Potker, e entra o Brandão com uma característica diferente, mais centroavante, precisa jogar mais próximo da área, tá? Precisa ser um finalizador, não é para ficar dominando a bola, pode servir como uma parede ali, parando a bola e alguém finalizando, mas enfim, tem que ser o finalizador. Ou é um cabeceio, ou é um chute, tem que ser objetivo, mais direto, e essa bola precisa chegar ao Brandão agora nos últimos minutos. Público. Pois não, Lupe. Público de 2.381 torcedores, o público total R$ 63.625 a renda do jogo. O público do jogo contra o Botafogo foi pior, então esse não é o pior público do ano da Ponte Preta, mesmo com os ingressos a R$ 100 para o setor de arquibancada. Cara, eu vou falar pra você que quando o árbitro apitou o começo do jogo, era o pior público. Sim. Mas aí os torcedores foram chegando com a bola rolando, né? E aí melhorou um pouquinho mais claro que é um público muito ruim e exemplifica toda a fase ruim da Ponte, a crise dentro e fora de campo. Abraço pra Elias Aredes, está na grande audiência, grande jornalista, nossa cabeça. Imagine a família que veio ao estádio, gastou R$300 pra ver. Então, cara, loucura. Esse futebol da Ponte contra o Cuiabá é... R$300 só no ingresso, né? E você pega a pipoca, você põe mais 10. Estacionamento, combustível, se comer alguma coisa. Então, de fato, não justifica, é o que a diretoria precisa rever. Não dá pra amassar aquele laracreme depois do jogo, né? Não dá pra depois jantar fora de casa. É algo que a diretoria ela precisa rever. Não é no preço do ingresso que ela vai custear o que ela tem.
Isso aí é com patrocínio, isso aí não é no preço, não é o torcedor que vai custear isso. Ainda mais na fase da ponte. E se não bastasse, de cabeça aqui, Lupe, todos que tomaram amarelo estão suspensos, né? O Elvis não. O Elvis não? Na minha lista ele não tá. Ó, Lucas Cunha tá, Barcelos tá, Potker tá. Tinha o Tarek também, que por enquanto tá passando ileso. O Elvis não estava na minha lista. Boa. É isso aí, então, alguns problemas, mais problemas aí para o professor Edson Boaro corrigir aí nos próximos dias. Só deixa eu confirmar aqui o Elvis, ó. O Elvis tomou um cartão contra o Sport e só. É isso aí. Então o Elvis agora sim o Elvis está pendurado, mas ele também não estava antes do jogo. O jogo tá parado, hein? Tem algum jogador sendo atendido aí, Lupe? Tem um jogador do Cuiabá caído, mas eu não tô conseguindo ver porque também ele tá não. com o número no gramado, né? Agora ele levantou sem pressa nenhuma. É nisso, né, que o Marcelão, grande Marcelão de Lima Henrique, se atrapalha todo. É isso aí. O jogo vai ser reiniciado, são 43 minutos. 43 minutos é falta para a ponte de meio campo. Jogadores aproveitaram que ficou um tempão parado, foi todo mundo para a área. Todo mundo posicionado na grande área, quem sabe na bola parada, oportunidade para a Ponte Preta. Autorizado, lá vem Elvis. Apita Marcelo de Lima Henrique. Palácio está na área, se enroscando ali com alguém. Tá falando que foi puxado. E agora sim, Marcelo de Lima Henrique autoriza. Vem bola na grande área, Elvis olhando fixamente. Levantou na segunda trave, Marcelo Carné sai para fazer a defesa, fica com ela, não solta mais, Antônio Lupe. E mais 10 minutos parado. Marcelo Carné fez a defesa e caiu, desabou no gramado. O jogo está parado mais uma vez. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 44 minutos do segundo tempo, atenção torcedores. Ponte Preta. 1 para Ponte. Cuiabá. 2 para o Cuiabá. Central da Bola. É quinta-feira, faltando 2 dias para a abertura da Copa do Mundo, para o pontapé inicial do Mundial 2026, 4 horas da tarde. Na quinta-feira tem México e África do Sul e às 11 horas da noite a Coreia do Sul enfrenta a República Tcheca, esses jogos pelo Grupo A do Mundial. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Tá chegando a hora, Brasil e Marrocos no sabadão, você vai curtir aqui na CBN, estreia da seleção brasileira, rumo ao hexacampeonato. Vem descer o time da Ponte para o campo de ataque, Miguel tenta fazer a jogada individual, a bola sai em linha lateral, arremesso está marcado, é a favor do time do Dourado, que vai ganhando tempo. O Cuiabá tá fazendo o jogo sujo, né? Quer ganhar tempo nos laterais. Sai jogando pela ponta direita, vai pintar a jogada individual ali do Caio Christian. Ainda ele na condução, tocou para Railan. Railan briga por ela com Everson. Agora sim lançou Caio Christian, faz ali a proteção. Mas antes dele chega o Tarek para afastar o perigo para o time da Ponte. 6. Vamos até 51 minutos. Mais 6 aí a serem jogados. E agora o Tarek fica louco ali com o auxiliar Renan Aguiar da Costa. Cara, o Renan, ele tá muito mal nas decisões dele. Ele tá muito mal nas decisões dele. Mais um lateral invertido do Renan. Nossa, se fosse dar nota aqui hoje pro auxiliar 1, é que ele acertou no gol, né? Com a ajuda do VAR, do Cuiabá. Mas ele tá muito mal, errando tudo, auxiliar 1. E vem descendo o Cuiabá mais uma vez para o campo de ataque. Chega Kevson para fazer o corte. Entrega a bola com Lucas Cunha. Lucas Cunha despacha, manda a bola lá para o campo ofensivo. Elvis vai brigar por ela, sobe de cabeça. Elvis foi puxado, foi empurrado, é falta nele. Gustavo Teres tem pressa. Elvis pede calma para organizar o ataque. O time do Cuiabá fica ali atrapalhando a batida da falta. 46 minutos do segundo tempo. 46 minutos. Volta cobrada, Elvis entrega a bola com Palácios. Palácios dominou, girou, trabalhou lá pela ponta esquerda no campo de ataque. Vem com Cunha. Cunha gira a bola pela ponta direita. Faz o toque lá pela ponta. Buscava a jogada com o Baianinho. Afasta a marcação do Cuiabá. Tira com Eric Melo. 46 minutos. Tem pressa o time da Ponte. Júlio faz o lançamento na ofensiva. Entrega a bola com Gustavo Teles. Gustavo Teles faz a devolução lá atrás. A bola vem com Palácios. Palácios para Lucas Cunha. Kevinson do outro lado pede bola. Lucas Cunha foi
obrigado a voltar. Ficou sem confiança, o Lucas Cunha entrega a bola com o Diogo Silva. O Diogo Silva vai rifar a bola lá pro campo de ataque, buscando o Baianinho. O Baianinho brigou por ela, Brandão ajeitou pra Potker, afastou a marcação, voltou pra Baianinho, tira dali. A bola volta ainda viva na metade do campo, entrega lá o time do Cuiabá, tentava jogada com o Otávio pela ponta direita, ele perde a bola, pintou o cruzamento da grande área pra Miguel. Miguel não consegue o toque, a bola voltou pra Tarek, Tarek pra Kevinson. Kevinson puxou pra linha de fundo, pé direito nela, espera a passagem do Tarek. Tarek dominou, puxou pro pé direito, levantou na grande área, Brandão de cabeça, afasta a marcação, tira dali. Tarek tenta pegar o rebote, não consegue, a bola fica pro time da Ponte Preta. Palácios faz o passe pra Gustavo Teles. Gustavo Teles pra Júlio. O Júlio lançou na grande área, a bola desviada, voltou pra Kevinson na grande área. Kevinson cavou, tentou o passe, afasta a marcação, tira. Caio Christian pega o rebote, afasta Luiz Otávio, tira dali rifando, ela vai voltar pro Palácios. Calma, Palácios. Ele tenta de qualquer jeito, perde a bola, Palácios. Tira o time do Cuiabá, Everson afasta o perigo. A bola volta para Palácios, Palácios domina, vem descendo para o time da Ponte Preta. É uma luta contra o relógio, 47-30. 47-30. Time da Ponte correndo contra o relógio, tá perdendo o jogo por 2-1. Domina Miguel, escapa da marcação, a Ponte é para quem acredita, vai-se embora Miguel. Procura espaço, trabalhou pela direita, é para Júlio, já mandou todo mundo ir para a área. Brandão tá pedindo, pintou o cruzamento, na primeira trave foi curto. A bola não chega, voltou para Luiz Otávio, ele ajeita agora, coloca no chão. O time do Cuiabá tenta sair jogando pelo campo de ataque, vem com Raul. Raul tentou o domínio, a bola acaba sendo desviada, volta de graça para o time da Ponte Preta, vem-se embora para o campo ofensivo. O Baianinho foi pro chão, pede pressa o time da Ponte, domina, trabalhou na direita com Teles, na direita para Júlio, pintou cruzamento na grande área, Carnesso do gol, dá um tapa na bola, ela tá viva ainda, volta para o time da Ponte, na ponta esquerda, vem-se embora, time da Macaca, Kevinson puxou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola desviada, afasta a defesa do time do Cuiabá. Tarek briga por ela, tenta o passe para Baianinho. Baianinho invadiu grande área, tentou a jogada individual, afasta a defesa do Cuiabá. Pressão do time da Ponte, 48 minutos, faltando 3 para acabar. Vem a Ponte na cobrança do lateral, é latereio, vem com Kevinson, autorizado, levanta a bola na primeira trave, a bola tá viva, falta marcada. Falta de ataque do time da Ponte, vai pintar mais um cartão amarelo, Antônio Lupe. 26, Daniel Baianinho. Acabou atingindo ali o rosto do jogador do Cuiabá, que tá caído. É o camisa 13, João Basso, zagueiro do Cuiabá, tá caído. Amarelo para Baianinho. É, Gabriel Castro, parece que a Ponte vai aumentar de fato a sequência negativa para 6 jogos sem vencer. E não fez por merecer no segundo tempo, né? Em nenhum momento, depois do gol sofrido, né? Do erro do Lucas Cunha, que quis sair jogando, perdeu a bola, sistema defensivo fora de posição. Depois que a Ponte tomou esse gol, em nenhum momento, né? Isso foi com 18 minutos, ela deu alguma mostra de que ela estava organizada em campo, que ela iria conseguir um gol de empate. Então, mais um passo rumo à Série C que a Ponte deu no dia de hoje, né? Porque uma derrota diante um confronto que poderia ser direto, né? Em caso de vitória, ela ficaria 2 pontos do Cuiabá, traria o Cuiabá para próximo da zona de rebaixamento, ela sairia da zona de rebaixamento e a Ponte, mais uma vez, não conseguiu. Ela perdeu 2 pontos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que era uma equipe da zona de rebaixamento, e ela perde 3 pontos em casa contra o Cuiabá, uma equipe também da parte de baixo da tabela de classificação. Então a Ponte vai deixando a desejar, oportunidades passando mesmo no primeiro turno, mas a Ponte vai se distanciando dos outros times. E aí tem a questão da desorganização financeira que acontece, salários atrasados. Então, um confronto da Ponte hoje que não poderia ter desperdiçado os pontos, que são preciosos e vão fazer falta no final. Ô Júlio, O que tá acontecendo, Antônio Lupe? o Marcelo de Lima Henrique foi pro VAR, hein? Provavelmente expulsão pro Daniel Baianinho. Revisão de cartão, ele tá ali no monitor vendo o lance. Ele foi chamado pelo Felipe George Bennett, do Rio de Janeiro. Agora ele volta pro gramado, faz o sinal ali do VAR e vai expulsar. Vai tirar o amarelo do Baianinho e coloca a mão na parte de trás do bolso e puxa o vermelho. Tá expulso o Daniel Baianinho. Cotovelada na boca, viu, Júlio? Uma disputa de bola pelo lateral, na cobrança de lateral. O jogador do Cuiabá tenta afastá-lo e ele revida com o cotovelo na boca do jogador do Cuiabá, que cai na hora. É uma falta de inteligência cognitiva para ser bem educado com o Daniel Baianinho, que eu vou te falar, hein? Pelo amor de Deus, cara. Eu só não falo que é inacreditável porque dá para acreditar, né? Mas dá. Tem um jogador que dá, cara. Lamentável, né? Mais um.
É isso aí, vamos até 52 minutos. Vai acabar o jogo já, né? Pra fechar com chave de ouro aí. Parabéns, Daniel Baianinho. Parabéns, você foi muito bem. Vem o time do Cuiabá, lançamento pra chegada agora do Rodrigo Rodrigues. Acabou empurrando ali a marcação. O time da Ponte Preta tem pressa. O último lance. É pro tudo ou nada agora. All-in, foi todo mundo pra área. Diogo Silva, autorizado. Vai levantar a bola da grande área. Diogo Silva fez ela viajar. Brandão briga pela bola. Tentou ali a jogada. Ela tá viva ainda. Perde a bola. E agora o contra-ataque gigantesco pro time do Cuiabá. Vem com Everson arrancando. Tem todo o campo livre. Rodrigo pediu na grande área. Everson cruzou pra Rodrigo. Afasta. Júlio tira dali. Palácios vem na cobertura e aponta o centro do campo. Marcelo de Lima Henrique, apita o árbitro, termina o jogo do Moisés Lucarelli. Ponte Preta. Vitória do Cuiabá, Ponte 1. Cuiabá 2, vitória do Dourado. Júlio Nascimento. Agradecendo a todos vocês que acompanharam a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória do Cuiabá contra a Ponte. A Ponte segue na vice-lanterna da zona de... na vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Agradecendo em nome de todo o timaço da CBN, você que nos curtiu até aqui. Agora 8h57. Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós. Oferecimento: Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Cuiabá. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem: metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Oferecimento: Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.